Com os meus melhores cumprimentos a todos os senhores e senhoras que acompanham o canal Confissões da Terceira Idade. Meu marido morreu e a família dele me expulsou de casa sem nada. Levei a corrente, uma lembrança dele, para penhorar e conseguir dinheiro para comer. Mas o dono da loja ficou imediatamente em pânico. Rápido, deem 2 milhões de reais a ela e a tragam para minha casa. Meu marido não tinha completado nem uma semana de falecido e a fumaça da vela diante de sua foto ainda não havia se dissipado. A família do meu marido me chamou para a sala de estar. Na minha frente, colocaram uma pilha de papéis, uma caneta e uma sacola de pano com algumas roupas velhas minhas. Naquela época, eu estava grávida de pouco mais de 4 meses. A barriga ainda não era muito visível, mas cada vez que me levantava ou sentava, sentia uma dor surda, consequência de dias chorando até secar as lágrimas. Mesmo assim, minha sogra, Dona Sônia, olhou diretamente para minha barriga e disse friamente: nem temos certeza se esse bebê é do sangue da nossa família. Não pense que vai usá-lo para dividir o patrimônio. Aquela frase caiu no meio da noite chuvosa como uma facada. Fiquei paralisada, as mãos instintivamente envolvendo minha barriga, como se, ao soltá-la, o último resquício de calor que Lucas me deixou fosse arrancado de mim. Lá fora, a chuva batia no telhado de zinco e rajadas de vento sopravam pelas frestas da janela, fazendo a chama da vela diante da foto do meu marido oscilar. Na moldura preta, Lucas ainda me olhava com o mesmo sorriso gentil de quando estava vivo. A única diferença é que agora, por mais que eu chamasse seu nome até ficar rouca, ele não podia mais se levantar para proteger a mim e a nosso filho. Lucas era um homem muito bom. Ele não era de muitas palavras doces, mas vivia com decência e responsabilidade. Toda vez que chegava tarde do trabalho, por mais cansado que estivesse, ele passava na cozinha para perguntar se eu já tinha comido. No dia em que soube da minha gravidez, ficou tão feliz que não conseguiu dormir a noite toda. Ora, encostava o ouvido na minha barriga, ora, ria sozinho, como uma criança. Ele uma vez segurou minha mão com força e repetiu várias vezes: meu amor, no futuro, aconteça o que acontecer, você tem que proteger nosso filho. Ele é meu sangue e também será o seu apoio. Na época, eu ainda o repreendi por falar de coisas ruins, mal sabendo que aquela seria a última frase que eu me lembraria com clareza. O acidente aconteceu numa tarde cinzenta. Lucas foi entregar os documentos de uma obra para um cliente, me dizendo que, quando terminasse, compraria um caldo de peixe para mim, pois naqueles dias eu estava com enjoo e não conseguia comer comida sólida. Eu ainda mandei uma mensagem para ele, pedindo que dirigisse com cuidado, pois eu estava esperando pelo caldo do papai. Mas, à noite, o que recebi não foi uma tigela de caldo quente, mas a ligação de um estranho. Uma voz apressada me informou que ele havia sofrido um acidente na estrada. Quando corri para o hospital, já era tarde demais. Eu nem sequer tive a chance de ouvi-lo chamar meu nome uma última vez. Durante os dias do velório, eu andava como uma alma penada. Em um momento, enquanto estava ajoelhada diante do caixão, senti uma dor aguda na barriga e minha visão escureceu. Quase desmaiei no chão frio de azulejos. Pessoas de fora correram para me amparar, aconselhando-me a guardar forças para o bebê. E Dona Sônia? Ela apenas ficou ao lado, com o rosto frio como pedra. Não perguntou como eu estava, nem colocou a mão no meu ombro uma única vez. O olhar dela para mim não era o de quem vê uma nora que acabara de perder o marido, mas sim o de quem encara uma dívida incômoda que não sabe como resolver. Meu cunhado, Ricardo, me deixou ainda mais arrepiada. Assim que os visitantes começaram a diminuir, ele já começou a sondar sobre a escritura da casa, a conta poupança e o seguro de vida de Lucas. Ele fingia suspirar na frente dos parentes. Agora que o Lucas se foi, temos que organizar os papéis, senão fica tudo uma bagunça depois. Ouvi aquilo e meu coração doeu. Meu marido ainda estava ali, a terra nem havia coberto seu caixão e na cabeça do irmão dele só havia números. Beatriz, minha cunhada, não era menos cruel. Ela puxou alguns parentes para um canto do pátio, sussurrando, mas de propósito para que eu ouvisse. A cunhada mal chegou na nossa casa e meu irmão já se foi. Tem gente que tem um azar pesado. Entra na casa de alguém e a desgraça acontece. Eu levantei a cabeça e olhei para ela. Um nó na garganta. Queria perguntar a ela se a minha dor não era suficiente, já que Lucas era meu marido, o pai do bebê na minha barriga. Mas no final, apenas abaixei a cabeça, coloquei a mão na barriga e engoli as lágrimas.
Na última noite após o funeral, quando todos os visitantes já tinham ido embora, a casa ficou num silêncio assustador. A foto de Lucas ainda estava na sala de estar. A vela ainda queimava. Eu tinha acabado de trocar a água no pequeno altar improvisado quando Dona Sônia saiu do quarto, a voz gélida. Já chorou o suficiente. Vamos falar dos vivos. Fiquei paralisada. Com apenas aquela frase, entendi que, no coração dela, a morte de Lucas não era mais uma perda, mas um pretexto para calcular vantagens e desvantagens. Eu a segui até a sala. Sobre a mesa já havia uma pilha grossa de papéis, uma caneta ao lado e no chão, perto da cadeira, uma sacola de pano velha, de onde saíam algumas das minhas roupas dobradas às pressas. Ricardo estava sentado de braços cruzados na poltrona à esquerda. Beatriz, encostada no armário, tinha um sorriso de escárnio nos lábios, como se esperasse por este momento há muito tempo. Olhei para cada um deles e um sentimento de mau presságio que eu não conseguia nomear tomou conta de mim. Tentei manter a voz calma, embora minhas mãos estivessem geladas. Mãe, que papéis são esses? Dona Sônia não respondeu de imediato. Ela me olhou da cabeça aos pés, demorando-se longamente na minha barriga. Aquele olhar me deu um calafrio. Finalmente ela empurrou a pilha de papéis em minha direção. A voz lenta, mas cada palavra era afiada como uma agulha. Assine isso. Depois de assinar, junte suas coisas e saia desta casa. O bebê na sua barriga nem temos certeza se é do sangue da família Sampaio. Então não pense em usá-lo para se agarrar aos bens do meu filho. Ao ouvir aquilo, senti meu corpo inteiro gelar. A foto de Lucas estava bem atrás dela, mas ninguém naquela sala parecia se lembrar de como ele me amava, de como ele ansiava por este filho. Abracei minha barriga, as lágrimas caindo, mas a voz presa na garganta, incapaz de sair. Naquele momento, entendi, de repente, quando o marido que te ama não está mais lá, alguns lares que um dia você chamou de família se transformam instantaneamente em um lugar mais frio do que a rua na chuva. Dona Sônia empurrou os papéis para a beirada da mesa, a ponta dos dedos batendo levemente sobre as letras já impressas, como se só estivesse esperando que eu pegasse a caneta para que tudo acabasse. Ela falou muito devagar, cada palavra clara. Este é um termo confirmando que você deixa a casa da família Sampaio voluntariamente, sem contestar o patrimônio, sem exigir dinheiro e sem ter mais nada a ver com a parte de Lucas. Assine. Não nos faça falar muito. Olhei para o papel à minha frente, a cabeça zumbindo. O luto pelo meu marido não tinha nem 7 dias. Minhas roupas ainda cheiravam a vela. E eles já tinham planejado como me expulsar desta casa. Levantei o olhar para Dona Sônia, depois para Ricardo e Beatriz. Nenhum dos três mostrava qualquer hesitação no rosto. Ricardo, de braços cruzados e encostado na poltrona, tinha um olhar desdenhoso, como se eu fosse uma aproveitadora pega em flagrante. Ele sorriu de canto. O Lucas morreu. O que você vai fazer aqui? Esperar o filho nascer para exigir uma parte da casa? Vou te avisar. Esta casa não é lugar para gente de fora fazer cálculos. As palavras gente de fora me atingiram como um soco no peito. Há poucos dias eu estava ajoelhada ao lado do caixão do meu marido, chamando Dona Sônia de mãe, Ricardo de cunhado. E agora, aos olhos deles, eu me tornara uma estranha. Tentei engolir o nó na garganta, as mãos sobre a barriga para me manter calma. Falei baixo, mas cada palavra era clara. Eu não quero dividir nada. Mas quando esta casa foi reformada, meu marido e eu contribuímos com parte do nosso dinheiro economizado. Além disso, estou grávida. Pelo menos me deixem ficar até o bebê nascer. Eu só preciso de um lugar tranquilo para o neto de Lucas. Assim que mencionei o nome do meu marido, minha garganta se fechou. Na minha mente, surgiu a imagem do dia em que ele recebeu o seu primeiro salário como gerente de obras. Ele me entregou o envelope sorrindo gentilmente. Vamos economizando aos poucos, meu amor. Quando tivermos um filho, quero que vocês tenham um lar decente. Aquela frase me fez acreditar que enquanto estivéssemos juntos, superaríamos qualquer dificuldade. Mas agora, a pessoa que disse aquilo estava debaixo da terra. O luto pelo marido nem acabou e você já está falando de dinheiro de casa. E ainda ousa dizer que não é gananciosa? Assim que Lucas morreu, você já estava pensando em como se agarrar a esta casa. Fiquei chocada. Eu claramente só pedi um lugar para ficar. E na boca dela, de repente me tornei uma mulher interesseira, esperando o marido morrer para tomar seus bens. Beatriz, de braços cruzados ao lado, interveio com uma voz ácida. Para de fingir, cunhada. O Lucas morreu.
Quem sabe se essa gravidez é mesmo dele? Agora você fica aí abraçando a barriga dizendo que é neto desta família para depois que nascer exigir uma parte da herança. Quem aguenta isso? Aquela frase foi como um tapa na minha cara. Olhei para ela, incrédula que uma pessoa que Lucas tanto amava pudesse dizer palavras tão venenosas. O bebê na minha barriga era a última alegria dele, algo que ele esperava dia após dia. E eles usavam justamente esse bebê para duvidar, para me humilhar, para me encurralar. Trêmula, peguei meu celular e abri o álbum de fotos do ultrassom. Esta é a foto do dia em que o Lucas me levou para o exame. Estas são as mensagens dele perguntando o que o médico recomendou comer ou evitar. Leiam. Vejam o quanto ele queria este filho. Mostrei o celular na direção de Dona Sônia, mas ela nem se deu ao trabalho de olhar. Ricardo, de repente, se levantou, caminhou até mim e arrancou o celular da minha mão com força. Eu gritei, assustada. Ricardo, me devolve. Ele olhou para a tela e riu com desdém. Isso aqui prova o quê? Mensagens. Qualquer um pode forjar. Se você for esperta, fique quieta e assine. Mas se fizer um escândalo, não me culpe por espalhar para a vizinhança inteira que você não é uma mulher direita e que não se sabe de quem é esse filho na sua barriga. Fiquei paralisada. Não porque temesse a calúnia por mim mesma, mas porque temia que meu filho, antes mesmo de nascer, tivesse que carregar uma mancha criada pela sua própria família paterna. Dona Sônia sentou-se, a voz mais baixa, mas mais fria do que antes. Você ouviu bem? Ou assina o papel e vai embora em paz, ou nós te processamos, dizendo que você roubou o dinheiro de Lucas, pegou documentos e quanto à gravidez você que se vire para provar. Acha que uma mulher grávida, sem dinheiro e sem apoio, vai conseguir brigar com esta família? Olhei para a foto de Lucas. O olhar dele na foto ainda era gentil, mas quanto mais gentil, mais meu coração doía. Eu queria gritar para ele ver como seus próprios parentes estavam tratando sua esposa e seu filho, mas eu não podia. Na minha barriga, o bebê de repente deu um chute leve, muito suave, como um lembrete de que eu não podia desabar ali. Se eu insistisse em lutar naquele momento, eles poderiam fazer qualquer coisa para nos difamar. Eu já tinha perdido meu marido. Não podia perder meu filho também. Abaixei-me para pegar a caneta no chão. Minha mão tremia tanto que precisei de algumas tentativas para segurá-la. Lágrimas caíram no papel, borrando algumas das palavras frias impressas. Assinei meu nome, cada traço como um corte no meu coração. Não era a assinatura de alguém que se rendia, mas a de uma mãe se forçando a sobreviver primeiro. Depois de assinar, larguei a caneta e olhei para Dona Sônia uma última vez. Ela pegou o papel, um leve sorriso de canto de boca, e disse friamente: a partir de agora, você não tem mais nada a ver com esta família. Suas coisas já estão na porta. Amanhã de manhã, não quero mais ver sua cara nesta casa. Eu não respondi. Apenas levei a mão à barriga, falando em silêncio com Lucas. Fique tranquilo, meu amor. Não vou deixar nosso filho se afogar nesta casa sem sentimentos. Mas, a partir daquele momento, entendi também que algumas pessoas não precisam de um tribunal para mostrar sua verdadeira face. Basta uma morte, uma pessoa enfraquecida, para que elas rasguem a máscara de família que usavam. Ricardo parecia estar apenas esperando que eu assinasse. Assim que o papel saiu da minha mão, ele se levantou, foi até um canto da sala e puxou uma pequena mala até a minha frente. As rodinhas da mala, arrastando no chão de azulejo, produziam um som seco e frio, como o som de alguém arrastando o último resquício da minha dignidade para fora daquela casa. Olhei para a mala e meu coração afundou. Então eles não tinham preparado apenas os papéis, eles já tinham preparado o momento de me expulsar. Aquela era a minha mala antiga, a mala que eu trouxe no dia em que me casei e vim morar aqui. Naquela época, Lucas ainda sorria e dizia: a partir de hoje, você não precisa mais de malas para ir a lugar nenhum, porque esta será a sua casa. E agora, a mesma mala estava ali, abandonada aos meus pés. Dentro, apenas algumas roupas de grávida já velhas. Meus poucos itens pessoais foram enfiados às pressas em um suéter fino que eu sempre usava em dias frios. Tudo dobrado de qualquer jeito, como se eles quisessem se livrar de mim o mais rápido possível. Abaixei-me para pegar a mala, mas Dona Sônia de repente falou: espere. Eu parei. Ela se levantou, veio até mim, e seu olhar caiu sobre a minha mão esquerda. A aliança de casamento ainda estava no meu dedo anelar, um pouco frouxa, pois nos últimos dias eu mal comia e havia emagrecido muito. Dona Sônia estendeu a mão e disse friamente: tire. O que é da nossa família fica na nossa família.
Senti um nó na garganta, a mão se fechando instintivamente. Aquela aliança não valia muito dinheiro. Não era de ouro grosso, não tinha pedras preciosas, nem era algo pelo qual as pessoas brigariam. Mas era a aliança que Lucas colocou no meu dedo no dia do nosso casamento. Eu ainda me lembrava claramente daquele dia. A mão dele tremia mais que a minha. Ele sorria, mas os olhos estavam vermelhos. Ele se inclinou e sussurrou, só para nós dois ouvirmos. A partir de hoje, eu tenho um lar, e você também tem. Agora Dona Sônia a exigia de volta com o tom de quem pede um objeto emprestado. Olhei para ela, a voz rouca. Mãe, por favor, me deixe ficar com a aliança. É uma lembrança nossa. Dona Sônia riu com desdém. Lembrança para quê? O morto está morto. Você vai guardar a aliança para sair por aí contando que a nossa família te abandonou? Ricardo, ao lado, impaciente, avançou e agarrou minha mão. Recuí, assustada, mas ele apertou meu pulso. A voz sibilando. Minha mãe mandou tirar. Então tire. Não me faça usar a força. Meu dedo doeu quando a aliança foi arrancada. Mordi o lábio com força para não chorar. A aliança caiu na palma da mão de Dona Sônia. Pequena e estranhamente fria, ela olhou por um instante e a colocou sobre o altar improvisado, ao lado da foto de Lucas. Mas o gesto não tinha nenhuma reverência. Era como devolver um objeto ao seu devido lugar. E eu acompanhei com o olhar, o coração dormente de dor. Então, o que um dia provou que eu era a esposa dele, aos olhos deles era apenas mais um bem da família Sampaio. Pensei que eles já tinham tirado tudo o que queriam, mas quando levantei a mala, Beatriz de repente notou a corrente de prata antiga no meu pescoço. Ela estreitou os olhos e apontou. Aquilo também. A corrente do meu irmão, não é? Tire também. Por reflexo, levei a mão para proteger o pingente. Era a corrente que Lucas me deu no dia em que soubemos da gravidez. A corrente era antiga, a prata estava escurecida e o pingente, do tamanho da ponta do meu polegar, tinha um símbolo estranho gravado, parecido com um pássaro de asas abertas. Eu perguntei o que significava. Lucas apenas sorriu. Um velho amigo me deu. Não tem valor em dinheiro, mas sim em significado. Quero que você aguarde. Beatriz se aproximou, a voz áspera. O que é do meu irmão tem que ficar. Pare com essa mania de querer levar tudo. Desta vez não sei de onde tirei forças. Dei um passo para trás e segurei a corrente com força na palma da mão. Olhei diretamente para ela. Pela primeira vez desde a noite anterior, não desviei o olhar. Minha voz tremia, mas era firme. Foi o Lucas quem me deu. Quem quiser tirar, vai ter que passar por cima de mim e do meu filho. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez eles não esperassem que alguém que acabara de ser forçado a assinar papéis e teve a aliança arrancada ainda ousasse dizer algo tão firme. Ricardo franziu a testa, prestes a avançar, mas Dona Sônia gesticulou, o rosto cheio de desprezo. Deixe pra lá. Essa porcaria de prata velha não vale nada. Deixe ela levar como esmola, só para sumir da minha frente. Beatriz ainda parecia relutante, mas vendo que a mãe já havia decidido, virou o rosto, emburrada. Não disse mais nada. Puxei a mala em direção à porta. Cada passo pela sala de estar parecia pesado, como se eu estivesse pisando em cacos de vidro. A foto de Lucas continuava a me observar em silêncio. Eu queria parar e acender uma última vela para ele, mas Ricardo já tinha aberto a porta e feito um gesto com a cabeça para fora. Vá embora. Pare de ficar aí se fazendo de coitada. O vento frio do pátio bateu no meu rosto, trazendo cheiro de chuva e terra úmida. Passei pela soleira. O portão de ferro foi aberto e depois bateu com força atrás de mim. O som da fechadura foi como uma declaração de que eu realmente não tinha mais como voltar. Fiquei do lado de fora do portão, uma mão puxando a mala, a outra sobre a barriga, a corrente de prata antiga ainda no meu pescoço, pressionada contra a pele. Minha barriga doía, uma dor surda e constante, que me fazia curvar e respirar devagar. Eu temia que meu filho também estivesse sentindo aquele frio. Antes que a porta principal se fechasse completamente, ouvi Ricardo dizer baixo para Dona Sônia, mais alto o suficiente para que eu ouvisse. Deixa ela ir. Sem dinheiro, sem casa, mais cedo ou mais tarde, vai ter que voltar implorando. Nessa hora, a gente faz ela assinar o que quiser. Dona Sônia respondeu com uma risada muito baixa. Aquela risada, carregada pelo vento, soou mais fria que a chuva da noite. Levantei a cabeça e olhei para a casa à minha frente. Há pouco tempo este lugar era onde eu cozinhava para Lucas, onde esperava por ele voltar tarde do trabalho, onde imaginava nosso filho aprendendo a andar naquele pequeno quintal. E agora, depois de um funeral,
Todo o afeto naquela casa tinha sido medido em papéis, apólices de seguro e direitos de herança. De repente, entendi que algumas pessoas se chamam de família, mas diante de interesses, são mais frias que estranhos na rua. Pensei em voltar para a casa dos meus pais. Bastaria um telefonema e meus pais certamente me acolheriam. Por mais pobre que fosse a casa deles, eles nunca abandonariam uma filha. Mas então, a imagem da minha mãe apertando o peito sempre que se emocionava, a imagem do meu pai andando devagar, após um leve derrame no ano anterior, veio à minha mente. No dia do meu casamento, eles se endividaram para garantir que eu não ficasse em desvantagem em relação à família do noivo. Agora, se soubessem que eu grávida fui expulsa de casa sem nada, como eles aguentariam? Fiquei sob a garoa por muito tempo, até meus chinelos ficarem encharcados. Finalmente abaixei-me e comecei a puxar a mala para longe daquela rua. Não sabia para onde ir nem como viveria o amanhã. Só sabia que não podia desabar em frente ao portão da família Sampaio e muito menos deixar meu filho nascer sob o desprezo daquelas pessoas. Coloquei a mão na barriga, a voz embargada pelo som da chuva. Me desculpe, meu filho. A partir de agora somos só nós dois. Depois de dizer isso, minhas lágrimas finalmente caíram. Mas, estranhamente, no meio daquele frio cortante, o pingente de Lucas pressionado contra o meu peito parecia um pouco quente, como se ele ainda estivesse caminhando silenciosamente comigo e com nosso filho naquela longa noite sem nenhuma luz atrás de nós. 2 meses depois de deixar a casa da família Sampaio, consegui alugar uma pequena kitnet no final da cidade. Dizer kitnet era para não me sentir tão mal, mas na verdade era apenas um cômodo precário. As paredes estavam manchadas de umidade, o telhado de zinco era tão baixo que nos dias de sol o calor era insuportável, como um forno, e nos dias de chuva a água se infiltrava pelas frestas, escorrendo em longos rastros pelo chão de cimento frio. Coloquei minha mala velha em um canto, usei algumas placas de papelão sob os pés da cama para evitar a umidade. Todas as noites, deitada, ouvindo os ratos correndo no forro, eu colocava a mão na barriga e dizia a mim mesma: pelo menos aqui temos um teto sobre nossas cabeças. O pouco dinheiro que eu tinha economizado já estava no fim. Antes de Lucas falecer, ele ficou alguns dias no hospital. Remédios, exames, transporte, tudo eu paguei com o que tinha guardado. Depois do funeral, para não parecer mesquinha com a família dele, também paguei por várias despesas menores. Quando fui expulsa, tudo o que levei foram algumas roupas, meus documentos e dinheiro suficiente para viver com muita economia por menos de 2 meses. Naquela época, eu ainda pensava que com esforço, se encontrasse algum trabalho para fazer em casa, conseguiríamos superar essa fase difícil. Consegui pegar um serviço de acabamento de costura de uma pequena oficina perto do mercado. No início, eles hesitaram ao ver minha barriga, mas com a minha insistência, me deram algumas dezenas de blusas infantis para cortar linhas, pregar botões e consertar costuras defeituosas. O trabalho não era pesado, mas exigia ficar sentada por muito tempo, curvada, com os olhos fixos em cada agulha, cada fio, até a vista ficar turva. Havia dias em que eu trabalhava da manhã até tarde da noite. Minhas costas ficavam duras de dor, o baixo ventre pesado, e mesmo assim no final ganhava apenas alguns trocados. Eu não ousava reclamar. Ter alguém que me desse trabalho já era uma sorte. Uma mulher grávida, sem ninguém por trás, que direito tinha de escolher? Havia tardes em que, levando o saco de peças prontas para a oficina, eu passava por um restaurante por quilo na esquina. O cheiro de peixe ensopado, de sopa de legumes, subia tão delicioso que doía a alma. Eu parava por um instante e logo seguia em frente, com medo de que, se olhasse mais um pouco, não aguentaria. Na minha bolsa, naqueles momentos, só havia dinheiro suficiente para comprar alguns ovos, um pouco de verdura e um pacote de macarrão instantâneo. Eu precisava contar cada centavo. O que comer hoje para ter dinheiro para o suplemento de grávida amanhã? Depois de pagar o aluguel este mês, quanto sobraria para o pré-natal? Antes, Lucas sempre me repreendia, com carinho, por economizar demais. Ele dizia: meu amor, você está comendo por 2, não economize com a saúde. Agora, eu daria tudo para ouvir uma bronca daquelas novamente. Eu não ousava voltar para a casa dos meus pais, não por não sentir saudades, mas por medo. Minha mãe tinha problemas cardíacos. Qualquer emoção forte lhe causava dor no peito e palidez. Meu pai, depois de um leve derrame no ano anterior, andava com dificuldade na perna esquerda
e se cansava ao falar por muito tempo. Se soubessem que a filha deles foi expulsa de casa grávida, não sei como eles aguentariam. Toda vez que minha mãe ligava, sua voz era tão gentil como sempre. A família do seu marido te trata bem, minha filha? Tem alguém cuidando da sua alimentação? Eu mordi o lábio com força até sangrar, tentando fazer minha voz parecer mais alegre. Está tudo bem, mãe. Eles gostam muito de mim. Não se preocupe. Depois de mentir, eu costumava ficar sentada na beira da cama por um longo tempo. Havia mentiras que não eram para esconder um erro, mas para poupar quem amamos da dor. Eu queria chorar com minha mãe, queria dizer que estava exausta, com medo, que não sabia o que comeríamos amanhã, mas então eu olhava para minha barriga e lembrava a mim mesma que agora eu era mãe. Uma mãe pode fraquejar, mas não pode permitir que sua fraqueza arraste outros para o abismo com ela. A família do meu marido não apenas me expulsou, eles espalharam o boato de que eu fugi com o dinheiro de Lucas, que aproveitei a confusão do funeral para pegar documentos, o dinheiro do seguro e desaparecer. No começo eu não sabia, até que um dia no mercado vi duas conhecidas da família do meu marido me olhando de um jeito estranho. Uma delas ainda falou alto o suficiente para eu ouvir. As mulheres de hoje são terríveis. O marido mal morre e já estão pensando no próprio futuro. Fiquei paralisada no meio da feira, segurando um maço de couve, sem saber como pagar. Então, na história que eles contavam para os outros, eu não era a esposa expulsa, mas a aproveitadora que abandonou a família depois de roubar tudo. Uma vez, juntei toda a minha coragem e fui à antiga empresa de Lucas perguntar sobre seu último salário, o auxílio por acidente e o seguro. A moça do RH me olhou com certo embaraço e disse que um familiar já havia cuidado dos procedimentos para receber tudo. Perguntei quem era essa pessoa, se era minha sogra ou meu cunhado. Ela imediatamente se esquivou, dizendo apenas: desculpe, não podemos fornecer essa informação sem a documentação legal apropriada. Fiquei no corredor da empresa, onde Lucas entrava e saía todos os dias, sentindo-me ao mesmo tempo uma estranha e humilhada. Meu marido trabalhou lá por tantos anos e mesmo o último pagamento dele, sua esposa e filho não tinham o direito de saber. A partir daquele dia, uma suspeita pesada começou a crescer em mim. Talvez, desde o início, eles já tivessem planejado tudo. Me expulsar, me forçar a assinar os papéis, ficar com meu celular, pegar aliança, espalhar boatos para me difamar e silenciosamente pegar tudo que estava relacionado a Lucas. Quanto mais eu pensava, mais sentia um calafrio na espinha. Mas naquela época eu não tinha dinheiro, nem advogado, nem ninguém para me apoiar. Mesmo que a verdade estivesse na minha cara, eu só podia engolir em seco e aguentar. Uma noite, no final do mês, chovia muito. Abri minha carteira para contar o dinheiro, só restavam algumas notas amassadas. O último pacote de macarrão instantâneo estava ao lado da lata de suplemento para a grávida, quase vazia. Sentei no chão, diante da pilha de costuras ainda por entregar, os olhos ardendo de cansaço e fome. De repente, meu estômago roncou e o bebê deu um chute leve que me fez chorar. Eu podia aguentar, mas meu filho não tinha culpa para passar fome comigo. Tirei a corrente de Lucas do pescoço e a coloquei na palma da mão. O pingente de prata antiga, com as linhas gravadas do pássaro de asas abertas, ainda era nítido sob a luz fraca e amarelada. Pressionei-a contra minha bochecha, as lágrimas caindo frias. Era a última coisa que ainda carregava o cheiro dele. A única coisa que consegui salvar daquela casa. Eu havia prometido a mim mesma que, por mais difícil que fosse, nunca a venderia, nunca a penhoraria, nunca me separaria dela. Mas, na manhã seguinte, ao acordar com a barriga doendo de fome e a cabeça tonta, entendi que não tinha mais escolha. Embrulhei a corrente em um lenço de pano limpo e a coloquei no bolso interno do meu casaco. Eu dizia a mim mesma: é só por um tempo, só para pegar um pouco de dinheiro para comprar comida, pagar o aluguel e depois, quando conseguir um emprego estável, eu a pego de volta. Falar era fácil, mas ao sair da kitnet, minhas pernas pareciam de chumbo. Eu não sabia que aquela decisão, a mais vergonhosa e desesperada, estava prestes a abrir uma porta que eu nunca na vida ousei imaginar. Naquela manhã, fiquei sentada por muito tempo na beira da cama, ainda segurando o lenço que envolvia a corrente de Lucas. Do lado de fora, os sons da vizinhança acordando, pessoas indo para a feira, o barulho de motos, as entregas habituais, soavam como todos os dias. Apenas meu coração estava tão pesado que mal conseguia respirar. Eu sabia que estava prestes a fazer algo que trairia a memória dele, mas ao olhar para a lata de suplemento vazia,
para o último pacote de macarrão instantâneo na prateleira, percebi que não tinha mais o direito de manter meu orgulho de forma ingênua. Vesti um vestido de grávida largo e desbotado. Prendi o cabelo e escondi a corrente no bolso mais interno da roupa. Antes de sair, olhei mais uma vez para o pequeno cômodo úmido, dizendo a mim mesma que assim que conseguisse algum dinheiro, compraria o suplemento, arroz, pagaria o aluguel e me esforçaria mais para resgatar a corrente. Eu não a venderia, apenas a penhoraria. Repetia essa frase em minha mente, como se estivesse pedindo perdão a Lucas. Na vizinhança, as pessoas falavam de uma casa de penhores chamada Império Joias e Penhores. Diziam que era a maior da região, que pagava melhor que as lojinhas perto do mercado, mas também era um lugar onde nem todos se atreviam a entrar. O dono, um tal de Marco Aurélio, diziam que tinha um passado complicado, mas depois abriu a loja de penhores, uma agência de carros, armazéns e tinha contatos por toda a região. Alguns diziam que ele era muito severo, que seus funcionários não ousavam contestá-lo. Outros diziam que ele tinha seu próprio código de honra, que não mexia com os mais fracos. Mas ninguém sabia ao certo o que era verdade. Hesitei por muito tempo. Uma mulher grávida, sozinha, entrando em um lugar como aquele. Só de pensar já me dava medo. Mas que outra escolha eu tinha? As lojas menores perto do mercado certamente me ofereceriam um valor muito baixo, e eu precisava de dinheiro. Peguei um mototáxi. Sentada na garupa, com as mãos na barriga, olhava para as ruas ainda úmidas do sereno da manhã. O vento batia frio no meu rosto, mas meu coração estava ainda mais gelado. A Império Joias e Penhores ficava em uma avenida principal, com uma placa vermelha e letras douradas tão brilhantes que chegavam a ofuscar. Na frente, alguns jovens tatuados fumavam. Um estava encostado em uma moto, outro mexia no celular. Seus olhares me percorreram da cabeça aos pés. Abaixei o rosto e tentei entrar o mais rápido possível. O cheiro de cigarro, de estofado velho e de dinheiro se misturavam, criando uma atmosfera pesada e desconfortável. Atrás do balcão de vidro, um jovem funcionário, com o cabelo cheio de gel e uma corrente grossa no pescoço, mascava chiclete enquanto mexia no celular. Fiquei parada em frente ao balcão por um tempo, sem coragem de falar. Ele levantou os olhos, me mediu com um olhar e perguntou bruscamente: penhorar o quê? Engoli em seco, tirei o lenço do bolso e o desdobrei. A corrente de prata antiga apareceu sob a luz branca. Eu disse em voz baixa: quero penhorar esta corrente. Não preciso de muito, só o suficiente para me virar por alguns dias. O funcionário pegou a peça, olhou por cima, sem nem mesmo examinar o pingente com atenção. Ele deu um sorriso de desdém. Prata velha assim? No máximo algumas centenas de reais. Se quiser, assina o papel. Se não, pode levar de volta. Algumas centenas de reais. Aquelas palavras me apertaram o coração. Para eles, era apenas uma peça de prata velha e sem brilho. Para mim, era a última coisa que restava do meu falecido marido. Olhei para o pingente com o pássaro de asas abertas, os olhos ardendo. Queria arrancar, da mão dele, abraçá-lo e fugir daquele lugar. Mas pensando no meu filho, no jantar daquela noite que eu não sabia como preparar, tive que engolir em seco e perguntar: não pode ser um pouco mais? Estou grávida, preciso muito do dinheiro. O funcionário deu de ombros, a voz indiferente: aqui não é caridade, senhora. A gente paga o que vale. Quer assinar, assina. E empurrou um papel em minha direção, junto com uma caneta sem tampa. Olhei para o papel, a mão tremendo. Se eu assinasse, a corrente de Lucas ficaria ali. Eu repetia para mim mesma que a pegaria de volta, que com certeza a pegaria de volta. Mas uma sensação de mau presságio tomou conta de mim. No exato momento em que a ponta da caneta tocou o papel, ouvi passos vindo da escada nos fundos. Um homem de camisa preta desceu. Ele parecia ter mais de 40 anos. Era alto, de ombros largos, com o rosto marcado pela vida e um olhar tão penetrante que deixava qualquer um desconfortável. O funcionário imediatamente se endireitou, a postura mudando completamente. Senhor Marco, não ousei olhar por muito tempo. Abaixei a cabeça, pensando que aquele devia ser o tal Marco Aurélio de quem todos falavam. O senhor Marco passou pelo balcão, inicialmente sem me notar, mas, alguns passos depois, seu olhar de repente parou na corrente sobre o vidro. Ele pareceu congelar. A expressão fria em seu rosto desapareceu rapidamente, dando lugar a uma surpresa difícil de esconder. Ele voltou apressado, pegou a corrente e seus dedos deslizaram suavemente sobre o símbolo do pássaro. Sua expressão mudou drasticamente.
Ele me encarou, a voz rouca. Onde você conseguiu isto? Fiquei apavorada, pensando que estava com algum objeto problemático. Abracei minha barriga, dei meio passo para trás e respondi gaguejando. É do meu marido. Ele faleceu. Eu só queria penhorar para conseguir dinheiro para comer, não roubei de ninguém. Ao ouvir as palavras meu marido, o olhar do senhor Marco ficou ainda mais pesado. Ele perguntou insistente. Qual o nome do seu marido? Com a voz trêmula respondi. Lucas. Lucas Sampaio. Assim que o nome foi dito, a sala inteira pareceu silenciar. O senhor Marco ficou imóvel por alguns segundos, a mão que segurava a corrente apertada com tanta força que as veias saltaram. O funcionário ao lado parou de mascar o chiclete. Olhei para a expressão dele, cada vez mais assustada. Pensei que seria repreendida, questionada, talvez até detida por algo que eu não entendia. Mas, de repente, o senhor Marco se virou para seus homens, a voz soando fria e urgente. Fechem a loja. Os homens do lado de fora imediatamente apagaram os cigarros e baixaram a porta de aço até a metade. Fiquei pálida, as pernas bambas. Disse apressadamente: Senhor, se não puder penhorar, por favor, me devolva. Eu já estou de saída. O senhor Marco me olhou. Seu olhar era ao mesmo tempo sério e com um toque de compaixão. Ele disse lentamente, cada palavra pesando: Ninguém vai deixar a senhora sair daqui a pé. Antes que eu pudesse entender, ele deu outra ordem. Levem-na para a sala dos fundos. Preparem um copo de leite quente. Liguem para o meu médico de confiança vir examiná-la. Preparem o carro. Então ele se virou para um homem ao seu lado, a voz firme. Abra o cofre. Pegue 2 milhões de reais. Ligue para casa e mande arrumar o quarto de hóspedes. A partir de agora, ela é minha convidada de honra. Fiquei paralisada, pensando ter ouvido errado. Há poucos minutos, a corrente de Lucas valia apenas algumas centenas de reais. E agora, o homem mais poderoso da Império Joias e Penhores estava em pânico, ordenando que me dessem 2 milhões de reais por causa dela. Abracei minha barriga, as lágrimas escorrendo, mais de confusão do que de alegria. Perguntei em voz baixa: Senhor Marco, afinal, o que é esta corrente? Como o senhor conhece meu marido? Ele olhou para o pingente em sua mão, a voz tão baixa que quase parecia embargada. Porque se não fosse por Lucas, há muitos anos, Marco Aurélio não teria mais pais para cuidar, nem estaria vivo para estar aqui conversando com a senhora. Então ele levantou o olhar, a expressão endurecendo. E se a senhora a trouxe até mim, significa que a minha dívida com Lucas chegou a hora de ser paga. A porta da sala dos fundos se fechou atrás de mim. O som da tranca me deu um susto. Sentei-me na cadeira de couro, em frente a uma grande mesa de trabalho, as mãos sobre a barriga, tentando regular a respiração. Lá fora, o som da porta de aço sendo baixada, os passos apressados, alguém falando ao telefone, tudo isso tornava a sala já fechada ainda mais sufocante. Eu não sabia se tinha encontrado a sorte ou algo muito mais assustador. Só sabia que a corrente de Lucas estava nas mãos do homem chamado Marco Aurélio, e o jeito como ele a olhava não era o de quem vê um simples objeto penhorado. O senhor Marco ficou um bom tempo perto da janela, de costas para mim. A mão dele apertava o pingente, os ombros um pouco tensos, como se estivesse engolindo algo muito difícil de dizer. O homem que momentos antes silenciou a loja inteira com uma única ordem, agora estava em silêncio diante de uma peça de prata antiga. Não ousei perguntar mais nada. Tinha medo de que, se dissesse a palavra errada, tudo à minha frente se desfizesse como um sonho estranho. Pouco depois ele se virou e puxou uma cadeira, sentando-se à minha frente. Seu olhar ainda era penetrante, mas não tinha mais a frieza do dono de uma casa de penhores. Era o olhar de alguém que acabara de encontrar algo perdido há muito tempo. Ele colocou a corrente sobre a mesa, empurrando-a levemente em minha direção, e disse devagar: Isto não é algo que qualquer um pode penhorar. Me diga de novo, quem lhe deu? Engoli em seco, a voz trêmula. Foi meu marido, Lucas. Ele me deu para eu guardar quando ainda estava vivo. Ele faleceu, por isso, contra a minha vontade, eu a trouxe aqui. Ao ouvir o nome de Lucas novamente, o canto dos olhos do senhor Marco se contraiu. Ele baixou a cabeça, os dedos deslizando sobre o símbolo do pássaro de asas abertas. Os segundos de silêncio foram tão longos que pude ouvir meu próprio coração batendo no peito. Então ele se virou, a voz baixando ainda mais. Ele realmente se foi? A pergunta não soava como dúvida,
mas como a de alguém que não queria acreditar na verdade. Assenti, as lágrimas brotando novamente. Ele sofreu um acidente. Não consegui ver Lu uma última vez. O Sr. Marco fechou os olhos. Em seu rosto experiente, uma pontada de dor passou rapidamente, mas foi o suficiente para eu entender que Lucas não era um conhecido qualquer para ele. Naquele momento, bateram na porta. Um de seus homens entrou, curvou-se e disse em voz baixa: Senhor Marco, o dinheiro está sendo preparado. O médico também está a caminho. O Sr. Marco abriu os olhos, a voz endurecendo instantaneamente. Rápido. Peguem os 2 milhões, sem faltar um centavo, e avisem em casa para arrumarem um quarto limpo e silencioso. Ela está grávida, não deixem que nada a assuste. Levantei-me de um pulo em pânico, gesticulando com as mãos. Não, de jeito nenhum, senhor. Não posso aceitar esse dinheiro. Eu só preciso de alguns milhares, o suficiente para comer e pagar o aluguel. Eu vim aqui para penhorar a corrente, não para pedir dinheiro. Falei tão rápido que fiquei sem fôlego e senti uma pontada na barriga. O Sr. Marco franziu a testa imediatamente, fazendo um gesto para que eu me sentasse. Sente-se, fique calma. Não se agite. Mordi o lábio, as lágrimas caindo, mas 2 milhões era dinheiro demais. Eu não estava acostumada a receber tanto de ninguém. Eu estava com medo. De repente, o Sr. Marco bateu com força na mesa. O som me fez pular de susto, mas sua voz em seguida não era para me repreender, mas sim como se estivesse gritando contra a injustiça que eu havia sofrido. A senhora não tem o direito de ser tão pobre a ponto de ter que penhorar isto por algumas centenas de reais. Ouviu bem? A pessoa que carrega esta corrente não pode ser encurralada dessa maneira. Fiquei olhando para ele paralisada. Desde que Lucas morreu, ninguém tinha me dito algo assim. As pessoas duvidaram de mim, me expulsaram, me difamaram, mas ninguém perguntou como eu estava vivendo. Pouco depois, 2 homens trouxeram uma maleta preta e a colocaram sobre a mesa. Quando a maleta se abriu, as pilhas de dinheiro organizadas apareceram e a visão me deixou atordoada. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro de perto. Mas, estranhamente, o que me fez tremer não foi o dinheiro, mas a sensação de que minha vida tinha sido subitamente arrastada para algum segredo envolvendo o lucro. O Sr. Marco não olhou para a maleta por muito tempo. Ele apenas me olhou, a voz firme. Esse dinheiro não é esmola, muito menos o pagamento pela sua corrente. É a primeira parte da dívida que eu tenho que pagar a Lucas. Balancei a cabeça, a voz embargada. Eu não entendo. Qual era, afinal, a relação do senhor com meu marido? O Sr. Marco ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Há coisas que eu vou lhe contar, mas não agora, enquanto a senhora ainda está tremendo. Primeiro, precisa comer, descansar e deixar o médico examinar o bebê. Se Lucas estivesse vivo, ele também quereria que eu fizesse isso. Ao ouvi-lo mencionar o nome do meu marido com tanta familiaridade, meu coração amoleceu. Abracei minha barriga, as lágrimas caindo sem parar. O Sr. Marco se levantou, pegou um casaco fino e me entregou. Seu gesto não foi apressado, mas estranhamente cuidadoso. Ele disse: A partir de agora, a senhora não é mais uma cliente da casa de penhores. É alguém que eu protejo. Se alguém perguntar, diga que Marco Aurélio está por trás da senhora. Levantei o olhar para ele, sentindo uma mistura de gratidão e confusão. Por tantos dias, tudo o que eu queria era que alguém acreditasse que eu não era gananciosa, que não fugi, que não traí meu marido, mas a primeira pessoa a me defender era um homem estranho, saído de um passado sobre o qual Lucas nunca falou claramente. Peguei a corrente de volta, a mão trêmula, apertando-a na palma. Senhor Marco, o senhor está me ajudando pelo que sentia pelo meu marido. E sou muito grata, mas realmente não ouso aceitar tanto. Eu só quero sobreviver, ter meu filho em paz. Ele me olhou por um longo tempo, seu olhar escurecendo de repente. Então ele baixou a voz, cada palavra lenta e pesada. Se fosse apenas para sobreviver, eu a teria deixado penhorar por alguns milhares e ir embora. Mas este assunto não é tão simples assim. Fiquei paralisada. A sala pareceu ficar mais fria, embora a porta estivesse fechada. O Sr. Marco foi até a mesa, pegou uma fina pasta de uma gaveta, mas ainda não abriu para mim. Ele apenas colocou a mão sobre ela, olhando diretamente para mim. Não quero falar precipitadamente sem provas suficientes, mas a senhora precisa se preparar. Lucas pode não ter morrido de forma tão simples quanto a senhora pensa. Senti um calafrio. Eu pensei ter ouvido errado.
Nos últimos 2 meses, eu tentei aceitar que meu marido teve um destino trágico em um acidente inesperado. E agora o velho amigo dele estava dizendo que havia algo de errado com aquela morte. Apertei a barriga, sentindo que o bebê dentro de mim também havia se aquietado. Meu corpo inteiro estava gelado. Perguntei em voz baixa, quase inaudível: "O que o senhor quer dizer?" O senhor Marco não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para a corrente em minha mão, a voz baixando. Ainda não tenho uma conclusão, mas eu sei que Lucas não era imprudente. E também sei que há pessoas que estavam apenas esperando que ele caísse para roubar tudo que pertencia a você e ao seu filho. Aquela frase foi como um trovão atingindo meu coração. Pela primeira vez desde que fui expulsa de casa, a dor de perder meu marido começou a se transformar em uma suspeita muito mais assustadora. Assim que o senhor Marco disse isso, ele se levantou e foi até a porta. Abriu-a uma fresta e falou com alguém do lado de fora em voz muito baixa, mas firme. Ninguém entra. Celulares no silencioso. Se alguém perguntar, diga que estou com um cliente, qualquer coisa, só depois. A pessoa do lado de fora respondeu rapidamente e se afastou. A porta se fechou novamente. A sala ficou tão silenciosa que pude ouvir a chuva fina lá fora e o zumbido constante do ar-condicionado. O senhor Marco voltou, puxou a cadeira e sentou-se à minha frente. Desta vez ele não tinha mais a postura de quem dava ordens. Seus ombros estavam um pouco caídos, o olhar mais distante, como se estivesse olhando através da sala para um passado distante. Ele colocou a corrente no centro da mesa, o dedo tocando suavemente o pingente com o pássaro de asas abertas, e disse: "Na faculdade, eu e o Lucas estudamos juntos. Ele fazia engenharia civil, eu economia. Não tínhamos nada a ver um com o outro, mas acabamos nos tornando grandes amigos." Eu fiquei quieta, as mãos sobre a barriga, sem ousar interromper. Desde que me casei com Lucas, eu sabia que ele tinha alguns velhos amigos, mas ele raramente falava sobre eles em detalhes. Ele era do tipo que guardava as tristezas para si. Se alguém perguntasse, ele apenas sorria e desconversava. Agora, ouvindo o senhor Marco falar daqueles anos, senti como se estivesse tocando uma parte da vida do meu marido que eu nunca tive a chance de conhecer. O senhor Marco contou que, naquela época, sua família era muito pobre. Tão pobre que ele atrasava o aluguel todo mês. As refeições eram quase sempre arroz branco com molho de soja. Seu pai era pedreiro, sua mãe vendia coisas na feira. Ambos estavam doentes, mas tentavam esconder do filho para que ele pudesse estudar em paz. No segundo ano da faculdade, seu pai ficou gravemente doente e precisou ser hospitalizado com urgência. O custo dos remédios, da internação, dos exames, somou uma quantia que para sua família na época era como uma montanha esmagando-os. Ele deu um sorriso amargo, cheio de dor. Naquele momento, pensei em largar a faculdade para trabalhar como carregador. Qualquer coisa para ganhar dinheiro. Ver meu pai deitado naquela cama, minha mãe chorando no corredor, e eu sem ter nem R$ 100 no bolso, era humilhante. Ele parou, massageando a ponte do nariz. Vi que seus olhos estavam um pouco vermelhos, mas ele se conteve. Um homem que intimidava tantos ao falar dos pais e do passado pobre não conseguia esconder a emoção. Foi então que Lucas apareceu na história. Quando soube da situação, ele não disse muito, apenas entregou silenciosamente a Marco um envelope. Dentro estava todo o dinheiro que ele havia economizado trabalhando em obras, dando aulas particulares à noite e até a bolsa de estudos que acabara de receber. O senhor Marco, na época, não ousou aceitar, pois sabia que Lucas também não tinha muito. Mas Lucas disse apenas uma frase: "Dinheiro a gente consegue de novo. Paz, a gente só tem uma vez. Pegue. Depois você me paga com um almoço decente." Ao ouvir isso, as lágrimas caíram sem que eu percebesse. Era exatamente o Lucas que eu conhecia. Ele sempre foi assim, ajudando os outros em silêncio, sem se gabar, sem esperar nada em troca. Mesmo em casa, ele nunca contou que já havia ajudado alguém de forma tão grandiosa. Eu costumava repreendê-lo por ser às vezes generoso demais, ajudando a todos que pediam. Só agora entendi que aquela bondade não era fraqueza, mas algo que ele escolheu carregar consigo desde jovem. O senhor Marco baixou a cabeça, a voz rouca. Sem ele, meu pai não teria sobrevivido àquela noite. Minha mãe teria desmoronado.
Sendo sincero, sem o Lucas eu teria perdido minha família há muito tempo. A sala ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não sabia o que dizer. À minha frente não estava mais o temido dono da Império, mas um homem curvando-se à gratidão que sentia pelo meu marido. Mas a vida não foi gentil com o Sr. Marco por muito tempo. Depois daquele episódio, ele tentou continuar estudando, mas as dívidas, os remédios, o aluguel o perseguiam. Ele largou a faculdade, começou a trabalhar como carregador, depois se envolveu com grupos de cobrança, fez segurança, passou por todo tipo de trabalho na informalidade para ganhar dinheiro rápido. Ele não entrou em detalhes, apenas disse uma frase pesada. Há caminhos que só depois que você entra descobre o quão fundo é o lamaçal. Mas naquela época eu só pensava numa coisa: meus pais estavam vivos e eu tinha que sustentá-los. Muitos anos depois, quando já tinha algum poder e dinheiro, ele reencontrou Lucas em um restaurante simples na beira da estrada. Lucas ainda era o mesmo, simples, com um sorriso gentil, sem nunca agir como se tivesse sido o salvador de alguém. Os dois conversaram até tarde. Antes de se despedirem, o Sr. Marco tirou esta corrente e a entregou a Lucas. Ele disse: "Fique com isto. Não vale muito, mas quem a vir na minha presença saberá que é um sinal de confiança. Quando você ou alguém da sua família precisar, traga até mim. Eu pago com a minha vida." Levei a mão ao meu pescoço, onde a corrente esteve por tantos meses. Então, o que eu pensava ser apenas uma velha lembrança, carregava uma promessa tão pesada. Quando Lucas a colocou no meu pescoço, ele não estava me dando apenas um objeto, mas talvez silenciosamente deixando um porto seguro para mim e para nosso filho. Ao pensar nisso, senti meu coração apertar. Ele se preocupou comigo em detalhes que eu nem conhecia. E assim que ele se foi, fui expulsa de casa pela sua própria família. O Sr. Marco me olhou, a voz de repente firme. "Você a trouxe aqui, o que significa que chegou a hora de eu pagar minha dívida, não com alguns trocados de penhor, nem apenas com 2 milhões. Eu tenho que pagar da maneira certa, para a pessoa certa, pelo motivo certo, honrando a memória que Lucas deixou." Comecei a chorar, não mais um choro de desespero como nas noites na kitnet, mas um choro de dor e saudade. Pela primeira vez desde a morte do meu marido, alguém falava dele com verdadeiro respeito, não com números e papéis frios. Enxuguei as lágrimas e disse em voz baixa: "Ele nunca me contou sobre isso. O Lucas era sempre assim, fazia as coisas pelos outros e guardava para si." O Sr. Marco assentiu, um sorriso triste nos lábios. Ele era assim mesmo, tão bom que às vezes fazia os outros se sentirem pequenos. Aquele sorriso desapareceu rapidamente. Ele se levantou, foi até um pequeno cofre no canto da sala, digitou a senha e tirou uma fina pasta e um envelope com fotos. Colocou o envelope sobre a mesa, mas não o abriu. Seu olhar agora estava afiado, completamente diferente da emoção de antes ao contar a história. "Mas a história não para nesta dívida", ele disse lentamente. Desde que soube da morte de Lucas, senti que algo estava errado. Ele não era um motorista imprudente, e muito menos descuidado quando transportava documentos importantes. Prendi a respiração, a mão instintivamente apertando a roupa. Ele tirou uma foto da cena do acidente e a empurrou em minha direção. A foto mostrava o carro de Lucas com a lateral amassada. A frente do carro estava virada em direção à mureta de proteção. Olhar para aquilo me partiu o coração, mas o Sr. Marco apontou para um canto da foto, a voz baixando. "Olha aqui. O caminhão bateu neste ângulo de uma forma muito estranha. Se fosse uma colisão normal, a força não teria agido assim." Levantei o olhar, a garganta seca. O Sr. Marco olhou diretamente para mim, cada palavra pesada. "Ainda não posso afirmar quem fez isso, mas a morte de Lucas tem um cheiro estranho. E se realmente há alguém por trás, você e o bebê na sua barriga não foram apenas roubados. Vocês dois também estão em perigo real." O Sr. Marco bateu levemente com a ponta do dedo na foto da cena do acidente. O som era baixo, mas na sala silenciosa ecoou de forma assustadora. Ele apontou para a lateral do carro de Lucas, onde o metal estava amassado em um ângulo estranho. "Olhe bem aqui. Um acidente normal nunca atinge este ponto. Se o caminhão perdesse o controle, a colisão seria frontal ou lateral. Mas esta marca parece que alguém forçou o carro de Lucas a sair da pista antes de bater na lateral.
Olhei para a foto até minha visão ficar turva. Antes, toda vez que pensava no acidente, só via escuridão. Disseram-me que Lucas teve o azar de cruzar com um caminhão que perdeu os freios. O caso estava sendo tratado pelas autoridades e a família deveria apenas cuidar do funeral. Na época, eu estava tão devastada que não tive forças para questionar. Acreditei no que os mais velhos da família disseram. Acreditei que meu marido teve um destino trágico, que o céu foi cruel. Nunca ousei pensar que uma mão humana pudesse estar por trás daquela morte. O senhor Marco pegou mais algumas fotos e as espalhou sobre a mesa. Havia uma foto da estrada deserta, uma de marcas de freio no asfalto e uma da placa do caminhão, parcialmente coberta de lama. Ele disse que depois de saber da morte de Lucas, mandou seus homens investigarem. O caminhão que causou o acidente desapareceu rapidamente. O proprietário alegou tê-lo vendido para outro estado e o motorista não estava mais na cidade. Ao investigar mais a fundo, disseram que ele tinha voltado para sua cidade natal para tratar de uma doença, mas ninguém sabia qual cidade ou qual doença. Ele deu um sorriso frio, sem alegria alguma. Um acidente fatal e o motorista desaparece como se nunca tivesse existido. Você acha isso normal? Balancei a cabeça, um nó na garganta. Minhas mãos ficaram frias, o suor brotando na palma, embora o ar-condicionado estivesse ligado. Lembrei-me do dia do enterro. Ricardo disse apressadamente que todos os procedimentos estavam concluídos, que não deveríamos remexer no assunto para não perturbar o espírito do falecido. Dona Sônia também me disse que, como eu estava grávida, não deveria ficar correndo atrás de informações, que deveria deixar a família cuidar de tudo. Naquela época, pensei que eles estavam preocupados comigo, que não queriam que eu me cansasse. Agora, cada uma daquelas palavras se transformou em espinhos cravados no meu coração. O senhor Marcos sentou-se à minha frente, o olhar fixo no meu rosto. Ele perguntou muito devagar: depois que Lucas morreu, quem foi a pessoa que mais se beneficiou? A pergunta me paralisou. Beneficiou? A palavra soou tão fria que me deu um calafrio, mas era terrivelmente precisa. Lembrei-me da pilha de papéis que fui forçada a assinar naquela noite, da aliança arrancada da minha mão, do último salário e do seguro na empresa que um familiar já havia recebido. Lembrei-me dos cochichos de que eu fugi com o dinheiro, quando eu mesma nem sabia onde estava esse dinheiro. Sussurrei: a família do meu marido. Eles pegaram todos os documentos dele. Disseram que eu não podia contestar nada. Depois, quando fui à empresa, me disseram que um familiar já havia recebido os últimos pagamentos. Ao dizer isso, meus olhos arderam. Mas eu ainda não ousava pensar que eles pudessem estar envolvidos na morte de Lucas. Afinal, eram sua mãe, seu irmão, sua irmã. O senhor Marco me olhou por um longo tempo e disse diretamente: laços de sangue não tornam ninguém automaticamente decente, especialmente quando o dinheiro é grande o suficiente. Aquela frase cortou a última ponta de esperança que eu tinha. Eu queria dizer que, por mais gananciosos e cruéis que fossem comigo, eles não seriam tão impiedosos com Lucas. Mas nem eu mesma tinha mais certeza. Uma mãe que podia duvidar do neto que ainda não nasceu, um irmão que podia expulsar a cunhada grávida de casa, uma irmã que podia difamar a cunhada logo após o funeral do irmão. Que limite eles não ousariam cruzar? O senhor Marco tirou uma fotocópia de um contrato da pasta e a colocou na minha frente. Antes de morrer, Lucas estava responsável por um grande contrato de construção, no valor de dezenas de milhões, não apenas em honorários, mas também com bônus e participação nos lucros se o projeto fosse concluído no prazo. Levantei o olhar para ele, completamente surpresa. Lucas só tinha mencionado vagamente que tinha um projeto importante pela frente. Se desse certo, ele me levaria para fazer o pré-natal em um hospital melhor e compraria um berço para o bebê. Eu pensei que era apenas a alegria de um futuro pai. O senhor Marco continuou: em alguns dos documentos iniciais, os benefícios deste contrato estavam diretamente ligados à sua família imediata. Ele disse a um conhecido que, após receber sua parte, separaria uma quantia em nome da esposa e do filho, para que no futuro você não dependesse de ninguém. Ouvi aquilo e as lágrimas caíram. Lucas era sempre assim. Ele planejava o futuro, mas nunca se gabava. Ele estava preparando um futuro para nós que eu nem conhecia, enquanto a família dele aproveitou sua morte para pagar todos os vestígios desse futuro. Minha voz tremeu ao perguntar: então, se o contrato fosse concluído, eu e meu filho teríamos direito a uma parte? O senhor Marco assentiu. Não apenas uma parte,
Você poderia ser a beneficiária legal de uma porção muito grande, especialmente estando grávida do filho dele. Você foi expulsa não apenas por causa da gravidez. Você foi expulsa porque estava no caminho. Ao ouvir aquilo, meu corpo inteiro gelou. Então, aos olhos deles, eu não era apenas a nora viúva que precisava ser descartada. Eu era um obstáculo entre eles e uma quantia enorme de dinheiro. Abracei minha barriga, sentindo o chão balançar sob meus pés. O senhor quer dizer que eles me expulsaram para poder pegar tudo mais facilmente? O senhor Marco não respondeu imediatamente. Ele recolheu as fotos, organizou-as e disse: Ainda não tenho uma conclusão definitiva, mas há o cheiro de dinheiro, o cheiro de armação e muitas pessoas se beneficiando apressadamente da morte de Lucas. Tudo isso, somado, não é mais uma coincidência. Abaixei a cabeça, as lágrimas caindo sobre minhas mãos. Nos últimos 2 meses, eu pensei que era apenas uma viúva desafortunada, rejeitada pela família do marido. Só agora entendi que minha tragédia poderia ser muito mais profunda. Eu não perdi apenas meu marido. Podem ter me roubado o direito de saber a verdade sobre sua morte, roubado os bens que ele deixou e roubado o futuro que ele silenciosamente preparou para mim e para nosso filho. O senhor Marco baixou a voz. A partir deste momento você precisa ter cuidado. Não ligue para a família do seu marido, não deixe que saibam onde você está e, principalmente, não deixe que saibam que a corrente a trouxe até mim. Se eles forem realmente inocentes, nós saberemos. Mas se estiverem envolvidos, ele parou, o olhar gelado, eles mesmos se entregarão muito em breve. Levantei o olhar para ele, o coração dividido entre o medo e a dor, mas em meio ao medo, algo diferente começou a surgir. Não era a esperança frágil dos dias em que eu costurava em casa, mas a sensação de que finalmente estava tocando um fio que levava à verdade. Apertei o pingente na mão e disse em voz baixa: Se alguém realmente machucou o Lucas, eu quero saber. Não importa o quão dolorosa seja a verdade, eu preciso saber. O senhor Marco me olhou e assentiu lentamente. Certo. Mas lembre-se de uma coisa: para encontrar a verdade, você não pode fraquejar diante dos olhos dos perversos. Aquelas palavras me deixaram em silêncio por um longo tempo, porque no fundo eu sabia que os primeiros que eu teria que enfrentar não eram estranhos, mas as mesmas pessoas que estiveram ao lado do caixão de Lucas, vestindo luto, chorando na frente de todos e depois, pelas costas, me expulsaram de casa. Mal terminei de falar, e a porta da sala foi batida com força e rapidez. Não era uma batida normal, mas como se houvesse uma emergência. Um dos homens do senhor Marco abriu uma fresta, entrou com uma expressão tensa, inclinou-se perto do ouvido dele e sussurrou. Pela proximidade, consegui ouvir algumas palavras soltas. A família do marido chegaram. Estão lá fora. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. O olhar do senhor Marco escureceu. Toda sua expressão pensativa desapareceu, substituída pela frieza cortante de alguém acostumado a lidar com situações perigosas. Ele se levantou de um pulo e saiu. Por reflexo, levantei-me também, o coração acelerado. Há poucos minutos eu estava sentada numa sala fechada, ouvindo sobre o passado e as suspeitas. E agora, a realidade me atingia com uma velocidade avassaladora, como se alguém estivesse apertando minha garganta. Pela fresta da porta, ouvi claramente os gritos do lado de fora da loja. Aquela voz eu não poderia confundir. Onde está aquela vagabunda? Entreguem-na! Era a voz de Ricardo. Fiquei paralisada, como se estivesse congelada. Como eles souberam que eu estava aqui tão rápido? Eu mal tinha chegado a 1 hora, não tinha feito nada, não tinha saído. E eles já tinham vindo até aqui, gritando como se estivessem caçando uma criminosa. Ouvi passos apressados, a porta de aço sendo puxada com força, vozes alteradas. Ouvi Ricardo batendo no vidro da vitrine, a voz gritando de raiva. Eu sei que ela está aí dentro. Não a escondam. Aquela mulher roubou coisas da minha casa. Se vocês não a entregarem, não me responsabilizo. Comecei a tremer. Não por medo de ser pega, mas por perceber que eles estavam prontos para transformar a verdade em mentira. A única coisa que eu levei foi a corrente do meu marido, algo que ele mesmo me deu. E eles tinham a audácia de me acusar de roubo. Se eu fosse arrastada para fora naquele momento, sem ninguém para me defender, eles poderiam inventar qualquer história para me destruir.
O senhor Marco estava do lado de fora. Não conseguia ver seu rosto, mas sua voz soou clara, grave e fria. Quem lhes deu permissão para fazer baderna na frente da minha loja? Um breve silêncio, e então a voz de Ricardo, cheia de ódio. Estou procurando uma pessoa. A mulher aí dentro é a esposa do meu irmão. Ela roubou coisas da minha casa e fugiu. Se vocês a esconderem, são cúmplices. Ouvi alguns murmúrios e então o senhor Marco riu baixo, mas não era uma risada de alegria. Roubou, é? Tem boletim de ocorrência? Tem provas? Ou é do tipo que fala o que quer? Assim que ele terminou de falar, a tensão do lado de fora aumentou. Eu, dentro da sala, abraçava minha barriga com força. O bebê parecia sentir a confusão, dando um chute que me deixou ainda mais em pânico. Nunca pensei que um dia teria que me esconder da família do meu marido como uma foragida. Eu pensava que, por piores que fossem, não chegariam a esse ponto, mas eu subestimei a ganância e a crueldade deles. Do lado de fora, a voz de Ricardo soou novamente, ainda mais alto. Não preciso de papelada, ela é da minha família. Se eu digo que ela roubou, é porque ela roubou. Entreguem-na. O som de batidas no vidro ecoou, me assustando a cada pancada. Imaginei-me sendo arrastada para o meio daqueles homens tatuados, sendo apontada, xingada, forçada a assinar mais alguma coisa. Só de pensar, minhas pernas amoleceram. Nesse momento, a porta da sala se abriu. O senhor Marco entrou. O olhar não mais calmo, mas com uma determinação clara. Ele disse, sucinto, sente-se, não saia. Balancei a cabeça, a voz trêmula. Eles estão me procurando. Eu vou explicar tudo para eles. Ele me interrompeu, a voz firme. Se você for, estará se entregando nas mãos deles. Acha que eles vieram aqui para ouvir suas explicações? Aquela frase foi como um balde de água fria. Fiquei em silêncio. O senhor Marco se virou para o homem atrás dele e disse rapidamente: fecha a porta completamente. Chame mais gente. Ninguém entra. O homem assentiu e saiu correndo. Segundos depois, ouvi a porta de aço descer com um baque, o som da tranca e mais gente se movendo. Do lado de fora, Ricardo pareceu ficar ainda mais furioso. Acha que fechar a porta resolve? Eu chamo gente para quebrar essa loja inteira agora mesmo. A voz dele estava carregada de ódio misturada com palavrões. Eu nunca o tinha visto tão agressivo. O cunhado que fingia ser respeitável na frente dos parentes agora mostrava sua verdadeira face. O senhor Marco ficou parado por um segundo, depois riu friamente. Ele foi até a porta. A voz não era alta, mas foi o suficiente para silenciar a todos. Aqui é Império. Quer quebrar? Fique à vontade. Apenas uma frase, e a atmosfera do lado de fora pareceu ser comprimida. Eu não vi, mas pude sentir a hesitação daqueles que estavam lá. Pouco depois, os passos diminuíram. As batidas na porta pararam. Apenas alguns xingamentos ecoaram, cada vez mais distantes. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Minhas pernas estavam tão fracas que precisei me apoiar na mesa para ficar de pé. O senhor Marco voltou-se para mim, a voz mais baixa, mas ainda firme. A partir de agora, você não anda mais sozinha. Eles farejaram você, o que significa que estão com medo. Levantei o olhar, sem entender completamente, e ele continuou. As pessoas só sentem medo quando têm algo a esconder, e você está segurando uma parte disso. Abracei minha barriga, sentindo pela primeira vez que eu não era mais apenas uma mulher expulsa de casa. Eu estava no meio de algo muito maior. De um lado, aqueles que um dia chamei de família, dispostos a me pisotear para ficar com dinheiro. Do outro, a verdade sobre a morte do meu marido, que começava a se revelar pedaço por pedaço. O senhor Marco pegou o celular e disse, brevemente, prepare o carro. Leve-a para a casa principal. Então, ele me olhou, o olhar afiado. Se quiser viver em paz, você precisa ser mais forte que eles. A partir de agora, não há mais como se esconder. Apertei a corrente na mão, pela primeira vez desde que fui expulsa. Não senti que estava apenas tentando sobreviver. Percebi algo muito claro. Eu não tinha mais para onde recuar. Ou eu continuaria a ser pressionada, pisoteada, difamada até não me restar nada, ou eu me levantaria e enfrentaria tudo, mesmo que o caminho à frente fosse um abismo. E desta vez, eu não estava mais sozinha como há 2 meses. O carro que me levou para longe da Império Joias e Penhores saiu pela porta dos fundos. Sentei-me no banco de trás, com um homem do senhor Marco de cada lado.
À frente, outro carro abria caminho. Através do vidro escuro, vi a silhueta de Ricardo e alguns outros ainda rondando ao longe, os rostos fechados, falando sem parar. Mas desta vez ele não podia mais me alcançar. A sensação era estranha, não um alívio completo, mas como a de alguém que acabou de escapar de mãos que apertavam seu pescoço, mas ainda houve a respiração do agressor logo atrás. A mansão do Sr. Marco ficava isolada no final de uma rua larga, ladeada por palmeiras. O portão de ferro preto se abriu lentamente, revelando um grande pátio com seguranças de cada lado. Se não tivesse visto com meus próprios olhos, nunca acreditaria que o homem conhecido como o temido dono de uma casa de penhores vivia em um lugar tão tranquilo e bem cuidado. Assim que o carro parou, uma mulher de meia idade saiu para nos receber, com uma toalha quente nas mãos, a voz suave: "Entre para descansar, por favor." O Sr. Marco já pediu para prepararem um quarto. Desci do carro, as pernas ainda trêmulas. Da kitnet úmida para este lugar, a distância de uma manhã parecia de 2 mundos diferentes. Na sala de estar, a mesa de jantar já estava posta com canja quente, peixe no vapor, legumes cozidos e um copo de suplemento para gestante ainda fumegante. Só de olhar, senti um nó na garganta. Nos últimos 2 meses, eu me acostumei a contar cada pacote de macarrão, cada ovo, cada lata de suplemento barato. Agora, diante de uma refeição decente, eu não sabia como segurar os talheres. O Sr. Marco estava ao lado, a voz grave, mas sem me pressionar. "Coma. Para buscar a verdade, você precisa ter forças para se manter de pé." Abaixei a cabeça e peguei uma colher de canja. Estava quente, macia, com um leve aroma de gengibre, mas mal engole algumas colheradas, e as lágrimas começaram a cair. Virei o rosto, envergonhada, mas o Sr. Marco apenas colocou uma caixa de lenços de papel ao meu lado. Ele não perguntou por que eu estava chorando. Talvez ele entendesse que às vezes as pessoas não choram por mais sofrimento, mas por pela primeira vez depois de tanto tempo serem tratadas como um ser humano. Depois de comer, o médico de confiança do Sr. Marco veio me examinar. A doutora disse que a gravidez estava bem, mas que eu estava debilitada, com uma leve anemia, e precisava de descanso e alimentação regular. Ouvi aquilo com uma mistura de alegria e dor. Meu bebê na minha barriga tinha passado fome, frio e ouvido palavras cruéis comigo, e ainda assim se agarrava à vida com força. Quando a médica saiu, coloquei a mão na barriga e sussurrei: "Você é muito forte, meu filho. Me desculpe." Ao anoitecer, o Sr. Marco me levou a um escritório no primeiro andar. Sobre a mesa havia várias pastas organizadas. Ele foi direto ao ponto. Puxou uma cadeira para mim e abriu a primeira pasta. "Esta é uma cópia do contrato da obra que Lucas estava supervisionando antes de falecer. Este é o processo do seguro de acidentes. E este é o extrato de algumas contas relacionadas que meus homens conseguiram por meios legais." Ele falava cada frase com clareza, sem pressa, como se temesse que eu perdesse algum detalhe. Olhei para os números, as datas, as assinaturas e minha cabeça latejava. Após a morte de Lucas, certas quantias foram sacadas muito rapidamente. O auxílio da empresa foi transferido para uma conta em nome de Dona Sônia. Uma apólice de seguro estava em processo de liberação e o representante para receber era Ricardo. Havia até uma procuração que eu nunca tinha visto, na qual Lucas supostamente autorizava o irmão a representá-lo, em caso de algum imprevisto. A assinatura parecia a do meu marido, mas quanto mais eu olhava, mais estranha parecia. Apontei para o papel, a voz trêmula: "Esta assinatura não é exatamente como a do Lucas." O Sr. Marco assentiu. "Eu também achei. Precisaremos de uma perícia, mas isso já mostra que alguém preparou uma rota de fuga com muito cuidado." Senti um calafrio. Desde o momento em que Lucas fechou os olhos até o dia em que fui expulsa, tudo aconteceu rápido demais, de forma muito organizada, como uma peça de teatro ensaiada. Comecei a ligar os pontos. O acidente estranho, o motorista desaparecido, a família do meu marido me forçando a assinar papéis e me difamando para que ninguém acreditasse em mim. Fiquei sentada em silêncio por um longo tempo. A dor no meu coração ainda estava lá, mas acima dela, algo mais duro, mais frio, começou a se formar. Eu não era mais a mulher abraçando uma mala na chuva. Eu não era mais a grávida de cabeça baixa na casa de penhores, esperando trocar uma lembrança por algumas centenas de reais. À minha frente estavam os vestígios de uma verdade enterrada, e se eu continuasse em silêncio, Lucas morreria uma segunda vez, na boca de pessoas gananciosas.
Apertei a corrente na mão, o pingente cravando na minha palma, mas foi essa dor que me manteve alerta. Levantei o olhar para o Senhor Marco, a voz ainda trêmula, mas cada palavra era clara. Se o Senhor me ajudar, não preciso de 2 milhões, nem de uma vida de luxo. Eu só preciso saber quem realmente foi responsável pela morte do meu marido e o que pertence ao meu filho, eu vou pegar de volta para ele. O Senhor Marco me olhou por alguns segundos, como se estivesse medindo se eu aguentaria o caminho à frente. Então ele assentiu lentamente. Certo. Mas você precisa lembrar que uma vez que entrar nisso, não há mais volta. Haverá pessoas chorando, implorando por perdão, ameaçando, difamando você ainda mais. Se você fraquejar uma vez, eles te atacarão 10 vezes. Respirei fundo. Em minha mente, surgiu o rosto de Lucas em sua foto. A frase que ele me disse para proteger nosso filho. A cena de Dona Sônia duvidando do sangue de seu próprio neto. Ricardo gritando na frente da casa de penhores que eu era uma ladra. Tudo isso se somou em uma única resposta. Olhei diretamente para o Senhor Mar. Eu não tenho mais nada a perder. Mas meu filho tem uma vida inteira pela frente. Não posso deixar que a vida dele comece com uma mentira. Ao ouvir isso, o Senhor Marco deu um leve sorriso, frio e afiado como uma lâmina. Ele fechou a pasta, a voz baixando. Ótimo. A partir de amanhã, não vamos mais pedir por justiça. Vamos arrastar cada um deles para fora do pedestal em que estão. Aquela frase me deu um calafrio, mas pela primeira vez em muito tempo aquele frio não era de medo. Era como a sensação de estar diante de uma tempestade, mas finalmente, tendo uma lanterna na mão, naquela noite fui levada para o quarto, preparado para mim. Estava limpo, com cheiro de lençóis recém-lavados, e havia um pequeno vaso de flores sobre a mesa. Fiquei diante do espelho, olhando para a mulher refletida, o rosto emagrecido, os olhos inchados, o corpo mais magro pelos dias difíceis. Mas naqueles olhos não havia mais o desespero de antes. Coloquei a corrente de Lucas de volta no pescoço, o pingente perto do meu coração. Então coloquei a mão na barriga e disse em voz baixa: Meu filho, a mamãe não vai deixar seu pai partir em vão. Vou lutar por tudo que é nosso. Lá fora, a noite estava profunda, mas pela primeira vez não me senti engolida pela escuridão. Na manhã seguinte, ainda com sereno, o Senhor Marco preparou um carro para me levar de volta à casa da família Sampaio. Antes de eu ir, ele colocou um pequeno botão de camisa preto sobre a mesa. Parecia um botão comum. Aqui dentro tem um dispositivo de gravação, ele disse. Você não precisa fazer muito. Apenas deixe que eles falem. Pessoas gananciosas, quando se trata de dinheiro, geralmente não conseguem controlar a boca. Olhei para o botão, a palma da mão fria, mas assenti. Eu sabia que esta volta não era para implorar, mas para levantar um canto do véu da verdade. O Senhor Marco posicionou 2 homens para me seguirem à distância. Um dirigiu o carro que me levou até a esquina da rua e parou. O outro ficou em uma lanchonete do outro lado, fingindo ler um jornal. O Senhor Marco me instruiu cuidadosamente. Entre o tempo suficiente para conseguir a gravação, se sentir que algo está errado, coloque a mão na barriga 3 vezes. Meus homens entrarão imediatamente. Ao ouvir isso, senti minhas costas enrijecerem. Antes, eu entrava naquela casa como nora. Hoje, eu entrava como quem entra em um ninho de cobras, sabendo que qualquer um ali poderia me atacar a qualquer momento. O portão da casa da família Sampaio era o mesmo, mas agora, para mim, não parecia mais o portão de uma casa, mas a boca de uma armadilha que um dia engoliu minha vida. Respirei fundo e toquei a campainha. Pouco depois, Beatriz abriu o portão. Ao me ver, seu rosto se fechou. Ela se virou e gritou para dentro. Mãe, ela voltou! Então me olhou da cabeça aos pés e riu com desdém. O que foi? Acabou o dinheiro. Eu sabia que você ia acabar rastejando de volta. Abaixei a cabeça, fingindo cansaço e fraqueza. Na verdade, não precisei atuar muito. Depois de meses de sofrimento, meu rosto já estava pálido. Eu disse em voz baixa. Deixa eu ver a mãe por um instante. Tenho um favor a pedir. Beatriz sorriu de canto, mas abriu o portão. Talvez ela quisesse ver o quão patética eu estava. Entrei no pátio, cada azulejo sob meus pés me causando uma pontada de dor. Este lugar que um dia teve o riso de Lucas, agora só tinha o cheiro frio de velas e olhares de desprezo. Dona Sônia estava na sala de estar, tomando chá. Ao me ver entrar, ela bateu a xícara na mesa, a voz afiada como uma faca. Você ainda tem a cara de pau de voltar? Não morreu na rua, não? A pergunta me feriu, mas mantive a cabeça baixa, a mão tocando levemente o botão com o gravador no peito. Eu me controlei.
não porque ainda temesse, mas porque precisava que ela falasse mais. Respondi em voz baixa. Só vim pedir à senhora um pouco de dinheiro para remédios. Não estou aguentando mais. O médico disse que estou com anemia e se eu não me alimentar direito, o bebê também corre risco. Dona Sônia gargalhou, uma risada tão fria que me arrepiou. O bebê de quem? Ainda não sabemos. E você vem me ameaçar com isso? Beatriz sentou-se ao lado da mãe, colocando mais lenha na fogueira. Mãe, não dê ouvidos. Gente como ela é só a gente amolecer que sobe na nossa cabeça. Hoje pede dinheiro para remédio, amanhã para o parto, depois traz o filho para a gente assumir. Cerrei os dentes, deixando que me humilhassem. Cada palavra que diziam agora era uma prova. Ricardo desceu do andar de cima, a camisa ainda meio desabotoada, com uma expressão de quem teve o sono interrompido. Ao me ver, ele riu com desdém. Dinheiro? Nem morta. Você assinou o papel e agora volta para se fazer de vítima? Levantei o olhar para ele, fingindo estar emocionada. Ricardo, não estou pedindo a minha parte, mas o Lucas faleceu, a empresa deu um auxílio, o seguro também. Eu só estou pedindo um pouco pro pré-natal, afinal o bebê é filho do Lucas. Assim que Ricardo ouviu a palavra seguro, seu olhar mudou rapidamente. Ele olhou de relance para Dona Sônia, que fechou a cara. Eu vi aquele momento claramente, o coração batendo mais forte. Continuei, a voz mais fraca. E também tem o último contrato de obra do Lucas. Antes de morrer, ele disse que, se fosse concluído, ele guardaria uma parte para mim e para o bebê. Não estou pedindo tudo, só um pouco para os remédios. De repente, Dona Sônia bateu na mesa, a xícara de chá tremeu. Você ainda ousa falar do dinheiro dele na minha frente? Esse dinheiro é desta família. Ele morreu. Então o que era dele é meu? Dos irmãos dele! Quem é você para exigir alguma coisa? A sala ficou tensa por um segundo. Senti meu coração acelerar, mas por fora mantive a cabeça baixa como se estivesse com medo. Cada palavra daquela frase foi gravada com clareza. Tentei fazer minha voz tremer ainda mais, mas eu sou a esposa dele e o bebê na minha barriga é filho dele. Só porque o Lucas morreu, eu e meu filho não temos mais direitos? Ricardo respondeu. A voz ríspida. Seus direitos acabaram quando você assinou aquele papel. Não pense que vai nos pressionar com essa barriga. Ele se aproximou, olhando para mim com um olhar ameaçador. É melhor você sumir daqui, antes que eu mande te arrastarem para fora. Recuei um pouco, mas ainda consegui fazer mais uma pergunta, conforme o Sr. Marco havia instruído. Então, o acidente também foi por causa do contrato e do dinheiro do seguro? Assim que a pergunta saiu, o rosto de Ricardo se transformou. A mão dele, que estava no braço da poltrona, se fechou com força, os nós dos dedos ficando brancos. Ele bateu na mesa e gritou: Não fale besteira! O acidente foi azar dele! A pista estava escorregadia, o caminhão perdeu os freios. Ninguém podia prever. Levantei o olhar para ele. O fato de ele ter respondido tão rápido, de forma tão completa, era o que tornava tudo mais assustador. Eu apenas insinuei, e ele já se apressou em mencionar a pista escorregadia, o caminhão sem freios, como se essas palavras estivessem prontas há muito tempo. Seu olhar se desviou, ele engoliu em seco. Dona Sônia também interveio apressadamente. Pare de falar bobagens e perturbar o espírito do seu marido. Saia daqui. Coloquei a mão na barriga não para pedir ajuda, mas para me manter de pé. Naquele momento, meu coração não sentia apenas dor. Era um frio cortante. Eu sabia que tinha tocado no ponto fraco deles. Se eles estivessem realmente limpos, não teriam reagido daquela forma. Se fosse apenas um acidente normal, não teriam medo de uma pergunta de uma mulher que eles sempre desprezaram. Abaixei a cabeça, fingindo enxugar as lágrimas. Entendi. Eu já vou. Beatriz riu com desdém. Se é esperta, não volte mais. Esta casa não é um abrigo de caridade. Não respondi. Virei-me e caminhei em direção à porta. Lentamente, mas meu coração tremia violentamente. Não de medo, como da vez em que fui expulsa na chuva, mas porque desta vez eu sabia que não estava mais tateando no escuro. Eu tinha ouvido a primeira rachadura na fachada de mentiras deles. Ao chegar na esquina, o carro do Sr. Marco já estava esperando. Assim que entrei, o homem que me acompanhava imediatamente retirou o botão gravador e verificou o arquivo. Segundos depois, a voz de Dona Sônia ecoou claramente no carro. Esse dinheiro é desta família. Ele morreu, então o que era dele é meu. Fechei os olhos, as lágrimas escorrendo, mas meus lábios tremeram, não de fraqueza. Foi no momento em que entendi. A justiça pode tardar,
mas ela tinha acabado de dar seu primeiro sinal. Naquela tarde, depois de ouvir a gravação da casa da família Sampaio, o Sr. Marco não disse muito. Apenas ficou perto da janela por um longo tempo, um cigarro apagado entre os dedos, o olhar perdido no pátio, como se estivesse planejando cada passo seguinte. Eu estava sentada, as mãos na barriga, o coração dividido entre o frio e a confusão. A confissão de Dona Sônia de que considerava o patrimônio de Lucas como dela já era um indício, mas para reverter tudo, aquilo não era suficiente. Eu sabia que, para fazer justiça pelo meu marido, não podia contar apenas com lágrimas ou raiva. Pouco depois, o Sr. Marco pegou o telefone e ligou para alguém. Sua voz era breve. Doutora Arruda, estou levando uma pessoa para falar com o senhor. É sobre o caso de Lucas Sampaio. Do outro lado da linha, houve um silêncio de alguns segundos e então ouvi uma voz masculina grave dizer: finalmente esse dia chegou, não é? Apenas aquela frase foi suficiente para me dar um calafrio. Então, além do Sr. Marco, havia mais alguém que sabia algo sobre meu marido que eu nunca tinha ouvido. Quase uma hora depois, o carro parou em frente a um escritório de advocacia no segundo andar de um prédio antigo. Não havia uma placa grande, apenas uma pequena inscrição. Escritório de Advocacia Doutor Arruda. O lugar não era luxuoso, mas muito organizado. Na parede, vários diplomas antigos. Na estante, pilhas de processos alinhados. Um homem de uns 50 anos veio nos receber. Seus cabelos já estavam grisalhos, o rosto era sério, mas o olhar que ele me dirigiu era de compaixão. O Dr. Arruda me convidou a sentar, serviu um copo de água morna e olhou por um longo tempo para a corrente em meu pescoço. Então ele perguntou: a senhora é a esposa de Lucas Sampaio? Assenti, a voz um pouco embargada. Sim, sou eu. Ele suspirou, a mão sobre uma pasta à sua frente. Lucas esteve aqui 3 vezes. Na última, ele disse que, se algo lhe acontecesse, eu deveria entregar isto para sua esposa ou para a pessoa que estivesse carregando um filho seu. Ao ouvir aquilo, senti meu coração parar. Lucas tinha ido a um advogado. Ele havia preparado algo que eu desconhecia completamente. Minha voz tremeu ao perguntar: por que ele não me contou? O Dr. Arruda me olhou, a voz grave. Talvez porque ele não quisesse assustá-la. Ou talvez porque ele não tivesse certeza do que estava enfrentando. Ele se levantou e abriu um pequeno cofre atrás de sua mesa. O som da fechadura girando ecoou secamente. De dentro, ele tirou um envelope pardo, cuidadosamente lacrado. Na borda, a assinatura de Lucas. Do lado de fora estava escrito: abrir somente em caso de meu grave infortúnio ou falecimento. Destinatário: minha esposa e meu filho. Olhando para aquela caligrafia familiar, não consegui mais me conter. A letra dele era a mesma, um pouco inclinada, o traço final sempre um pouco mais longo. O homem estava morto, mas sua escrita estava viva na minha frente. O doutor Arruda empurrou o envelope em minha direção. A senhora mesma deve abrir. Estendi a mão, mas meus dedos tremiam tanto que não consegui rasgar o papel. O senhor Marco, ao lado, não me apressou. A sala inteira estava em silêncio. Finalmente respirei fundo e rompi o lacre. Dentro havia um testamento escrito à mão, junto com cópias de documentos de bens e participações em empresas. Logo na primeira linha, reconheci o estilo de Lucas, claro, cuidadoso, sem uma palavra a mais. Ele escreveu que, se algo lhe acontecesse, todos os seus bens pessoais, sua participação no projeto da obra de Júlio e quaisquer outros benefícios decorrentes de seu trabalho deveriam ser deixados para mim, sua esposa, e para nosso filho ainda não nascido. Ele especificou que, fosse menino ou menina, nascesse saudável ou doente, ainda seria seu filho, seu herdeiro legal. Ao ler aquilo, minhas lágrimas caíram sem parar. Enquanto a família dele duvidava do sangue do meu filho, Lucas, em silêncio, nos protegia com cada palavra. Cobri a boca com a mão, tentando abafar os soluços. O senhor Marco virou o rosto. O doutor Arruda disse suavemente: ele a amava mais do que a senhora imagina. Abaixei a cabeça, as lágrimas manchando o papel. Então, mesmo depois de morto, Lucas ainda tentava se colocar à nossa frente. Ele não me deixou de mãos vazias, não deixou nosso filho ser negado. Apenas tudo isso estava escondido atrás de um véu muito espesso. O doutor Arruda pegou um pequeno bilhete que estava no final do testamento e o colocou na minha frente. Leia esta linha com atenção. Enxuguei as lágrimas e olhei. Era uma única frase,
mas me deixou gelada. Se algo me acontecer, verifiquem o contrato da obra de Júlio, especialmente o adendo que altera a rota de transporte. Li e reli aquela frase, sentindo o sangue gelar. Lucas não apenas preparou um testamento, ele deixou uma pista. O senhor Marco imediatamente pegou o telefone e ligou para um de seus homens, a voz ríspida. Consiga o contrato de Júlio agora. Encontre o adendo sobre a mudança de rota, a versão antiga e a nova. Preciso disso hoje. O doutor Arruda também abriu seu computador para acessar uma cópia que Lucas havia deixado. Cerca de meia hora depois, uma cópia digitalizada chegou. Na tela, apareceram 2 adendos quase idênticos. A única diferença era um detalhe. A rota de transporte dos documentos e materiais foi alterada no último minuto. O senhor Marco ampliou o mapa da rota. O ponto da alteração era exatamente o trecho deserto da estrada onde Lucas sofreu o acidente. Olhei para a tela, a respiração presa. Não era mais uma suspeita vaga. Alguém o havia desviado para o local exato da colisão. Uma pequena mudança no papel, mas suficiente para levar meu marido à morte. O senhor Marco me olhou, a voz grave e pesada. Seu marido, antes de morrer, já sabia que estava sendo levado para uma armadilha. Fiquei paralisada. Aquela frase rasgou a última esperança de que tudo fosse apenas uma coincidência. Lucas suspeitava. Ele se preparou, mas não conseguiu escapar. Apertei o testamento contra o peito, as lágrimas caindo em silêncio. Naquele momento, minha dor não era apenas pela perda. Era a dor de entender que, em seus últimos dias, ele provavelmente teve que lutar sozinho contra o medo de ser traído pelas pessoas ao seu redor. Naquele pequeno escritório de advocacia, a primeira grande reviravolta da minha vida se tornou clara. Lucas não partiu de repente, como disseram. Ele foi empurrado para uma situação de perigo premeditada. E o testamento em minhas mãos não era apenas um documento de herança. Era a última mensagem do meu marido, a primeira luz a iluminar a escuridão que a família Sampaio pensou ter enterrado para sempre. Ao sair do escritório de advocacia, continuei abraçando o testamento de Lucas como se estivesse abraçando ele próprio. Aquelas poucas linhas me causaram dor, mas também me despertaram. Se antes eu me perguntava se estava sendo paranoica, se a dor me fazia pensar o pior da família do meu marido, agora tudo era diferente. Um homem que, antes de morrer, deixa um testamento, um aviso para verificar um contrato, uma pista sobre uma rota de transporte. Sua morte não poderia ser apenas um acidente de azar, como eles diziam. O senhor Marco me levou de volta à mansão e me disse para descansar. Mas ele mesmo não parou um minuto. Durante toda a noite, seu telefone tocou sem parar. Seus homens se espalharam para encontrar o motorista do caminhão. Rastrear transferências bancárias, investigar as empresas relacionadas ao contrato da obra de Júlio. Eu fiquei sentada na sala de estar. À minha frente, um copo de leite ainda morno, mas eu não conseguia engolir. Cada vez que ouvia o senhor Marco ao telefone dizendo frases como verifique o fluxo de dinheiro, consiga o registro da empresa, não o deixe escapar, meu coração se apertava. Perto da meia-noite, o senhor Marco entrou. Em suas mãos, uma pilha de papéis recém-impressos, ainda quentes. Seu rosto estava mais frio do que o normal. Ele colocou a pilha sobre a mesa, me olhou por um momento e disse: prepare-se. Este assunto é mais profundo do que pensávamos. Coloquei a mão na barriga, tentando me manter calma. Desde que Lucas morreu, eu já tinha ouvido muitas coisas cruéis. Mas o olhar do senhor Marco naquele momento me fez entender que o que estava por vir não era apenas sobre dinheiro roubado. Ele abriu a primeira página. Era o extrato bancário do motorista do caminhão que causou o acidente. Um dia antes do ocorrido, a conta dele recebeu uma grande quantia, dividida em 3 transferências, cada uma com algumas horas de diferença. O remetente não usou o nome real, mas uma conta intermediária, e dessa conta o rastro levava a uma empresa com um nome comum, Comercial Alvorada Ltda. O senhor Marco bateu o dedo sobre aquele nome, a voz baixando. Essa empresa praticamente não tem atividade, sem escritório real, sem funcionários. Em outras palavras, é uma empresa de fachada. Olhei para os papéis, a cabeça girando. Uma empresa de fachada, um motorista desaparecido, uma transferência de dinheiro logo antes do acidente. Cada peça do quebra-cabeça, quando colocada junta, me deixou gelada. Perguntei em voz baixa: a quem essa empresa está ligada? O senhor Marco não respondeu imediatamente.
Ele virou a página e empurrou um registro de cotas da empresa em minha direção. Olhei para baixo e naquele instante meu coração pareceu parar. O nome do sócio cotista estava claro: Beatriz Sampaio. Levantei a cabeça bruscamente, a garganta seca. Beatriz, minha cunhada, que ficou de braços cruzados, rindo enquanto eu era expulsa de casa. A pessoa que duvidou da minha gravidez, que disse palavras cruéis na minha frente, era a dona de cotas na empresa de fachada ligada ao dinheiro transferido para o motorista. Gaguejei. Não pode ser. A Beatriz, ela é só a irmã do Lucas. Não teria coragem de fazer algo assim. Assim que disse, percebi o quão fraca soava minha própria frase. O que Beatriz já tinha feito comigo era prova suficiente de que ela não era inofensiva. O senhor Marco me olhou, a voz neutra. A pessoa mais perigosa muitas vezes não é a que grita mais alto, mas a que fica nos bastidores, fingindo não saber de nada, mas com seu nome no lugar certo. Lembrei-me do olhar de Beatriz naquela noite. Não era o olhar de uma irmã que acabara de perder o irmão, mas um olhar de satisfação ao me ver perder meu lugar. Na época, pensei que ela era apenas maldosa, gananciosa como a mãe e o irmão. Só agora entendi que ela poderia ser um elo muito mais importante do que eu imaginava. Mas o senhor Marco não parou por aí. Ele virou outra página. Desta vez, era a foto de um homem de uns 40 anos, de terno, com aparência elegante. Por trás da alvorada, a outra pessoa. O nome dele é Sérgio Medeiros, diretor de uma empresa concorrente que disputou um grande contrato com Lu. Olhei para a foto, tentando lembrar se já o tinha visto. Em uma vaga lembrança, recordei que Lucas uma vez chegou muito tarde em casa, a roupa com cheiro de cigarro, o rosto cansado. Perguntei o que havia acontecido e ele apenas disse que o trabalho estava um pouco complicado, que alguém não queria que ele pegasse aquele projeto. Na época não insisti, pensando que desentendimentos no trabalho eram normais. Mal sabia eu que aquela frase escondia uma tempestade. O senhor Marco continuou. Sérgio Medeiros perdeu um contrato para Lu. Se Lucas concluísse o projeto, ele não perderia apenas dinheiro, mas também prestígio com os investidores. Portanto, ele tinha um motivo claro. Fiquei paralisada. De um lado, um concorrente querendo eliminar meu marido do contrato, do outro, uma família gananciosa esperando sua morte para roubar seus direitos. Dois lados que pareciam não ter relação, mas que se encontraram no mesmo ponto: a morte de Lucas. Apertei as mãos com tanta força que as unhas cravaram na palma. Então, a família do meu marido. Eles sabiam disso? O senhor Marco ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: ainda não posso dizer que eles contrataram diretamente alguém para causar o acidente, mas no mínimo eles sabiam que algo estava errado e, em vez de denunciar, escolheram o silêncio. Ele olhou diretamente nos meus olhos, cada palavra clara. Não apenas o silêncio. Eles aproveitaram seu momento de maior fraqueza para forçar. Lá assinar papéis, pegar dinheiro, documentos e roubar tudo o que pertencia a você e ao seu filho. Eu não chorei mais. Estranhamente, no momento em que ouvi a coisa mais cruel, minhas lágrimas secaram. Talvez a dor tivesse ultrapassado seu limite, transformando-se em um frio que se instalou no meu peito. Lembrei-me de Dona Sônia, vestida de luto, em frente ao caixão de Lucas, chorando. Meu filho. E poucos dias depois, olhando para minha barriga e dizendo que o bebê talvez não fosse da família. Lembrei-me de Ricardo gritando na frente da casa de penhores que eu era uma ladra. Lembrei-me de Beatriz, rindo enquanto me expulsava. Todos aqueles rostos não eram mais os da família do meu marido. Eles eram os que pisaram na morte dele para obter vantagens. O senhor Marco fechou a pasta e concluiu em voz baixa. O acidente de Lucas foi uma conspiração em vários níveis. O concorrente agiu para eliminar Lu do projeto. A família dele sabia que havia um problema, mas escolheu ser cúmplice, escondendo, se beneficiando e tirando você do jogo. A sala ficou em um silêncio sufocante. Coloquei a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer. Meu filho, antes mesmo de nascer, já estava sendo alvo de cálculos, negações e roubos. Levantei o olhar para o senhor Marco, o coração sem mais súplicas, sem mais esperança de que eles mudassem, sem mais nenhuma ilusão sobre a palavra família. Eu disse muito baixo, mas ouvi minha própria voz gelar. Então ninguém vai escapar. O senhor Marco me olhou por alguns segundos e assentiu.
Eu sabia que a partir daquele momento eu tinha realmente cruzado a última fronteira. Eu não estava mais apenas buscando a verdade para Lu. Eu faria com que cada um que se aproveitou de sua morte pagasse o preço, com tudo que a lei e a consciência humana pudessem exigir. 3 dias depois, todas as provas foram reunidas em uma pasta grossa. A gravação da casa da família Sampaio, o testamento de Lucas, o adendo que alterou a rota, os extratos do dinheiro transferido para o motorista, os documentos da empresa Alvorada e até os valores que a família do meu marido recebeu secretamente após sua morte. Tudo foi revisado linha por linha pelo Dr. Arruda, que marcou cada ponto suspeito. O Sr. Marco estava sentado ao lado, o rosto impassível. E eu, com a mão na barriga, olhava cada folha de papel, o coração pesado como uma pedra. Naquela manhã, o Dr. Arruda e o Sr. Marco foram pessoalmente entregar o dossiê às autoridades. Eu não fui, pois minha saúde ainda não estava estável, mas cada minuto de espera em casa pareceu um ano. Eu ficava olhando para o telefone, esperando uma ligação, uma mensagem, um sinal de que aqueles que um dia me jogaram na rua finalmente teriam que enfrentar a verdade. Perto do meio-dia, o Sr. Marco ligou. A voz era breve. Eles aceitaram o caso. Ricardo e Beatriz serão intimados primeiro. Ao ouvir aquilo, minhas mãos tremeram. Não de medo, mas por saber que a porta que eu abri não poderia mais ser fechada. Naquela tarde, Ricardo e Beatriz foram convocados para depor. No início, como esperado, eles negaram tudo. Ricardo disse que apenas cuidou dos trâmites do funeral em nome da família, que não sabia de nenhum fluxo de dinheiro incomum. Beatriz chorou, dizendo que apenas emprestou seu nome para um amigo abrir a empresa, que não sabia o que a empresa fazia. Os 2 irmãos atuaram muito bem, tão bem que se eu não conhecesse sua verdadeira face, talvez até me comovesse com suas lágrimas. Mas, desta vez, eles não estavam diante de uma mulher grávida sendo forçada a assinar papéis no meio da noite. Estavam diante de provas. Quando o registro de cotas da empresa Alvorada foi apresentado, Beatriz começou a empalidecer. Quando os extratos do dinheiro que passou pela conta intermediária até chegar ao motorista foram colocados na mesa, seus lábios tremeram, e quando o adendo do contrato com a mudança de rota foi aberto, ela desabou a chorar de verdade, não mais um choro ensaiado. Beatriz confessou que sabia da mudança de rota. Disse que no início pensou que Sérgio Medeiros só queria criar dificuldades para Lucas, fazê-lo atrasar o contrato, perder prestígio, mas que não imaginava que levaria a um acidente fatal. Chorando, ela gaguejou. Eu só queria que o Lucas perdesse aquele projeto. Ele sempre defendia ela, até queria separar dinheiro para ela e o bebê. Eu não sabia que eles iam chegar a esse ponto. Ouvi o relato do depoimento pelo advogado e senti um frio na espinha. Eu não sabia dela não traria Lucas de volta, nem apagaria sua cumplicidade. Dona Sônia foi chamada depois. Ao ouvir a própria filha admitir envolvimento na alteração do contrato, ela desabou na cadeira, o rosto sem cor. A mulher que um dia bateu na mesa e me chamou de gananciosa, que duvidou do neto em minha barriga, agora se agarrava ao braço do delegado, dizendo: "Não pode ser, minha filha foi ingênua. Ela não mataria o próprio irmão." Mas ninguém se convence com lágrimas. As provas estavam ali, mais frias que qualquer desculpa. Ricardo também não escapou. Os auxílios, o seguro, os documentos de benefícios após a morte de Lucas, tudo tinha a mão dele. Havia documentos com assinaturas suspeitas de falsificação, recebimentos ilegais e a gravação onde ele me ameaçava. Quando questionado por que me expulsou de casa e me forçou a assinar a renúncia de direitos, ele se irritou. Ela é uma mulher boba, sem mim. Como ela saberia administrar os bens? A frase foi imediatamente registrada. Ele não percebeu que seu próprio desprezo o enterrou ainda mais fundo. Sérgio Medeiros, o cérebro por trás da disputa pelo contrato, também foi indiciado depois que o motorista do caminhão foi encontrado. O motorista, que estava escondido, ao saber que o dinheiro havia sido rastreado, confessou que foi contratado para dar um susto em Lucas, forçando o carro para o acostamento, para danificar os documentos e fazê-lo perder o contrato. Ele disse que não esperava que a colisão tirasse uma vida. Ao ouvir isso, só consegui rir com amargura. As pessoas sempre dizem não esperava depois que a tragédia acontece, mas antes estavam bem dispostas a aceitar dinheiro para colocar outros em perigo. Fui convidada para a cariação. Pela primeira vez desde que fui expulsa, reencontrei Dona Sônia, Ricardo e Beatriz em uma sala bem iluminada, com um escrivão, advogados e policiais presentes.
Eu não usava roupas de luto, não carregava uma mala, nem pedia por compaixão. Vesti um vestido de grávida de cor sóbria com a corrente de Lucas no pescoço. Entrei devagar. Ricardo me olhou com uma mistura de raiva e medo. Beatriz manteve a cabeça baixa e Dona Sônia começou a chorar assim que me viu. Ela tentou correr em minha direção, mas foi impedida. Chorando, ela disse: Eu errei, fui tola. Me perdoe, perdoe seus irmãos. Afinal, você já foi da família? E o bebê na sua barriga é do sangue do Sampaio. Olhei para ela, o coração já não mais agitado. É verdade, há dores que quando chegam ao limite perdem a vontade de gritar. À minha frente vi apenas uma mulher que só se lembrava dos laços de sangue quando precisava de perdão. Olhei diretamente para ela e disse, lentamente: No dia em que a senhora me expulsou na chuva, a senhora pensou em perdoar? No dia em que duvidou do bebê na minha barriga, a senhora se lembrou que ele era seu neto? No dia em que pegou o dinheiro de Lucas e me deixou ter que penhorar uma lembrança para comer, a senhora se sentiu errada? Dona Sônia, engasgada pelo choro, não conseguiu responder. Aquelas perguntas não precisavam de resposta. O silêncio dela era suficiente. Virei-me para Ricardo e Beatriz. Eles pensaram que sem dinheiro, sem casa, sem apoio, poderiam me esmagar. Mas no final, o que os derrubou não foi o poder do Senhor Marco, nem meu ódio. Foi a própria ganância deles, os rastros que deixaram pensando que tinham vencido. Não gritei, não xinguei, não implorei. Apenas disse uma frase: Quem fez, que pague. Então coloquei a mão na barriga, levantei-me e saí da sala. Atrás de mim, Dona Sônia ainda chorava. Beatriz soluçava o nome do irmão. Ricardo continuava a discutir. Mas desta vez, as vozes deles não decidiam mais o meu destino e o do meu filho. Ao sair, olhei para o céu cinzento após a chuva. A justiça não vem com choro, nem com súplicas. Ela vem da verdade, das provas, da coragem de voltar ao lugar onde um dia você foi pisoteada. E eu sei que Lucas de algum lugar finalmente podia ver aqueles que se aproveitaram de sua morte começando a pagar o preço. Nos meses seguintes, as coisas foram se ajeitando. Ricardo foi processado por falsificação de documentos, recebimento indevido de dinheiro e por me coagir a assinar a renúncia de meus direitos. Beatriz também perdeu a arrogância, pois a empresa em seu nome, as reuniões e o dinheiro trocado com a comercial Alvorada não podiam ser apagados com lágrimas. Dona Sônia, embora não fosse a causadora direta do acidente, seu silêncio, sua ganância e suas ações após a morte do filho a fizeram perder toda a reputação que passou a vida construindo. Não senti alegria ao ver-los cair. Sinceramente, não. Havia momentos em que, ao saber do colapso de Dona Sônia, meu coração ainda pesava um pouco. Afinal, ela era a mãe de Lucas. Mas então eu me lembrava daquela noite chuvosa, do olhar dela para minha barriga negando o sangue de seu próprio filho. E eu entendia que certas coisas não podem ser apagadas com a desculpa de somos família. Quem erra, paga. Não para minha satisfação, mas para que pessoas vulneráveis, como eu e meu filho, não sejam mais pisoteadas. Graças ao testamento de Lucas e ao apoio do Dr. Arruda, recebi de volta todos os bens que ele legalmente deixou para nós. Era a participação no projeto, o seguro, uma poupança pessoal e outros benefícios que a família do meu marido havia escondido. No dia em que assinei os últimos papéis, fiquei sentada por muito tempo no escritório de advocacia, a mão na barriga, olhando para o nome de Lucas nos documentos. Não pensei que tinha vencido. Apenas senti pena dele. Até o último momento, ele tentou garantir que tivéssemos um futuro. Então meu filho nasceu em uma manhã de céu claro. Um menino saudável, que chorava alto. Suas mãozinhas pequenas se agarravam com força, como se quisessem segurar a vida com toda a energia. Quando a enfermeira o colocou em meu peito, eu chorei. Não mais um choro de revolta ou medo, como nos dias em que fui expulsa. Era o choro de uma mãe que finalmente havia atravessado um caminho muito longo. Dei a ele o nome de Paz, desejando que sua vida fosse mais tranquila que a minha, que ele crescesse sem carregar o rancor dos adultos. O senhor Marco veio nos visitar após o nascimento. Ele ficou ao lado do berço, olhando para o bebê por um longo tempo, e disse baixinho: A testa dele é igual à do Lucas. Ao ouvir aquilo, meus olhos se encheram de lágrimas. O senhor Marco continuava um homem de poucas palavras, com a mesma seriedade do dia em que o conheci, mas seu olhar para o meu filho havia se suavizado. Talvez, para ele, ajudar-nos não fosse apenas pagar uma dívida, mas uma forma de preservar o belo sentimento de amizade que ele teve com Lucas.
Depois que me recuperei, tomei uma decisão que muitos não esperavam. Usei parte dos bens que Lucas deixou para criar uma fundação com o nome dele, a Fundação Lucas Sampaio. A fundação ajuda crianças órfãs, aquelas que, como meu filho quase se tornou, não têm apoio, e também mulheres abandonadas, vítimas de violência ou oprimidas pela família do marido. Não fiz isso para ser elogiada. Apenas pensei que se Lucas estivesse vivo, ele provavelmente faria algo decente com aquele dinheiro. No dia da inauguração, segurei o pequeno Paz no colo, diante de muitas pessoas. No meu pescoço ainda usava a corrente de prata antiga, o pingente do pássaro de asas abertas perto do meu coração. Não era mais o objeto que eu tentei penhorar na necessidade. Era testemunha de uma fase da minha vida, um lembrete de que uma dívida de gratidão silenciosa pode salvar uma pessoa quando ela pensa que não há mais saída. Olhei para meu filho e depois para a placa com o nome de Lucas e disse suavemente: meu marido não me deixou apenas dinheiro, ele me deixou um modo de viver. O auditório ficou em silêncio por alguns segundos. O senhor Marco, que estava atrás, assentiu levemente. Pela primeira vez vi seu olhar realmente leve, como de alguém que finalmente quitou uma antiga dívida. Eu também me senti assim. Eu não queria mais que minha vida girasse em torno do ódio. O ódio pode ajudar alguém a se levantar por um tempo, mas não pode criar uma criança com um coração saudável. Eu queria que meu filho, no futuro, ao ouvir sobre o pai, soubesse que ele foi um homem bom e que sua mãe tentou continuar essa bondade. Um tempo depois, voltei à antiga casa da família Sampaio. O portão de ferro ainda estava lá, mas a pintura estava desbotada. O pátio estava silencioso, sem a agitação de antes. Fiquei do lado de fora, com meu filho no colo, sem entrar. Aquele lugar onde fui expulsa na chuva, onde perdi a fé na palavra família. Mas estranhamente, ao voltar, não tremi mais. Inclinei-me e beijei a testa do meu filho, sussurrando: seu pai viveu com muita decência. A mamãe vai cuidar do resto. O vento soprou e o pingente tocou meu peito, frio e tranquilo. Virei as costas e fui embora, sem olhar para trás. Atrás de mim, uma casa que um dia me causou uma dor insuportável. À minha frente, um novo caminho com meu filho, com o nome de Lucas sendo honrado por coisas boas. E comigo, uma mulher que passou pela perda para entender que a paz não é nunca ter sido ferida, mas depois de tudo, ainda ter a coragem de viver com bondade.